Quarta-feira, 22 de julho de 2026. O PT lançou uma campanha em resposta às tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. A iniciativa petista reúne imagens que associam a família Bolsonaro à medida do governo de Donald Trump, além de destacar que as sanções trarão prejuízos para empresários do país. A ação se concentra no discurso da soberania nacional. Uma mulher de 69 anos foi encontrada em situação análoga à escravidão em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ela trabalhou por 52 anos sem receber salário. Os empregadores justificaram que a mulher seria parte da família e que ela apenas colaborava com a limpeza da casa. Eles assinaram um termo de ajustamento de conduta em que se comprometem a pagar R$645 mil à vítima. Além da indenização, foi determinado o pagamento de pensão vitalícia, equivalente a 75% de um salário mínimo. Cinemas e bibliotecas com ar-condicionado em Roma vão abrir as portas gratuitamente para ajudar os moradores da capital italiana a enfrentar a intensa onda de calor que atinge a Europa. Os locais vão ser transformados em refúgios climáticos. Os organizadores vão exibir 10 filmes italianos com 2 sessões de cada filme por dia. No horário de Brasília, 7h01. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ponto final CBN. Oferecimento Unicred, o valor de quem cuida. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol, vamos CBN. Operário, Ponte Preta, São Paulo, Atlético Paranaense, Júlio Nascimento. São 7h04, horário oficial do Brasil. Um grande e forte abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1 pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos no ar a partir de agora. O assunto é Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola em Ponta Grossa, Germano Krieger, já. 7h30 da noite. Tem Operário e Ponte Preta. Tem futebol na CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Operário, Ponte Preta. 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje termina o primeiro turno e com ele termina também a participação da Macaca nesta primeira metade da Série B do Campeonato Brasileiro. Até aqui, crise sem fim, vice-lanterna da competição. Hoje encara o Fantasma, tentando, quem sabe, iniciar uma reação dentro da competição. Esse é o jogo que você confere a partir de agora com o timaço da CBN Campinas, com trabalhos técnicos de Marcelo Abreu. Então vamos colocar em campo o nosso time, trazendo os primeiros tiros, as primeiras informações.
E o primeiro detalhe é do time visitante, o vestiário preto e branco, o vestiário da paixão mais antiga do Brasil. Boa noite, as coisas da Macaca, tudo bem aí, Adriana Almeida? Boa noite, Júlio, forte abraço para você e também para os ouvintes CBN, a Ponte Preta que vive um momento tenebroso, 12 jogos sem vencer, 11 derrotas, um empate. Na última rodada, mais uma vez se repetiu a cena, mais uma derrota para o Goiás em casa, 2-1. A Macaca é a vice-lanterna, apenas 8 pontos. E hoje, mais uma vez, o técnico Márcio Zanardi mexe, vai tentando encontrar alguma fórmula para esse time voltar pelo menos com um ponto lá da cidade paranaense. Novidades muitas, quase meio time. Além da volta do zagueiro Márcio Silva por suspensão, outras 4 alterações, inclusive no gol. Sai Guilherme Viana, entra Vinícius. As outras novidades, Diego Porfírio, Léo Gomes e também o atacante Brandão, para tentar algum resultado positivo contra o Operário, Júlio. Essas são as coisas da Ponte Preta, são 8 pontos, uma derrota contra o Goiás que deixou a situação ainda mais complicada. Técnico Márcio Zanardi não sabe nem sequer o que é pontuar no comando da Ponte Preta. Hoje tenta quebrar essa série de marcas negativas que vão rondando um dos piores anos da história da Macaca. Por outro lado, um Operário embalado, feliz da vida, brigando por acesso e que vai deixando o seu torcedor cada vez mais satisfeito com a campanha dentro da Série B. Como é que chega o time comandado pelo Luizinho Lopes, Endri? Em lua de mel com o torcedor, né, Júlio? É o terceiro colocado dessa Série B, já é o melhor turno de Série B da história do Operário. Ele tá invicto a 5 jogos, foram 4 vitórias, 1 empate. Empate na última rodada contra outro favorito ao acesso, o Sport. E nos últimos 9 jogos, só perdeu uma vez, ou seja, o Operário caminha aí a passos bem confortáveis para buscar a Série A no ano que vem. E hoje, 2 novidades, 2 reforços importantes no time titular. O atacante Pablo, volta de suspensão, e o meia Bosquilha, que foi poupado por desgastes físicos do jogo contra o Sport, também é titular do time. Por outro lado, suspenso pelo 3º amarelo, o lateral direito Mikael Doca não joga. Essas são as coisas de Operário e Ponte Preta. A bola rola daqui a pouco às 7h30 no Germano Krieger, em Ponta Grossa, no interior do Paraná. Para analisar tudo sobre esse jogo, Ponte Preta e Operário, o fantasma contra a Macaca, a CBN convocou e ele está aqui. Gabriel Castro, boa noite, tudo bem aí, Gabi? Boa noite para você, Júlio Nascimento, Adriana, Fábio Scheib, aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando. Olha, Júlio, diante do cenário que nós temos da Ponte, de salários atrasados, de um treinador que está perdido, né? Formações a cada partida diferente, com improvisações, o que não deu certo nenhuma vez, né? Porque nós tivemos mais uma vez a escalação da Ponte divulgada com 3 laterais esquerdos. Danilo Barcelos, o Diego Porfírio, o Danilo Barcelos, Diego Porfírio e o Kevson, exatamente. Então são os 3 laterais da noite de hoje. E ele insiste nessa formação, então vamos ver. Então, o que vier hoje é lucro. E quando eu falo isso, é de tempo em tempo. Então, por exemplo, nas últimas rodadas, nós tivemos contra o Goiás 7 minutos, já estava 1-0. Contra o Criciúma, 12 minutos, já estava 1-0. Contra o Atlético Goianiense, 18 minutos, 1-0. Contra o Juventude, 14 minutos, já estava 1-0 para o adversário. Então, chegou em 20 minutos 0-0, é lucro para a Ponte. Chegou no intervalo na igualdade, já está melhor do que nas últimas rodadas. É passo a passo dentro da partida para este elenco voltar a ganhar confiança, levando esse jogo, levando um resultado na igualdade, para quem sabe chegar no segundo tempo vivo e aí numa bolinha esticada ou com o Elvis, com o Brandão, alguém que sair do banco de reservas, achar um golzinho com uma vitória que seria completamente inesperada diante deste cenário aí que a Adriana trouxe de 12 partidas, 11 derrotas e um empate, encerramento de primeiro turno com apenas 8 pontos. Só um milagre no segundo tempo tira a Ponte da zona de rebaixamento. Então, para a partida de hoje, minuto a minuto, chegou em 20, tá 0-0, já tá no lucro diante das últimas rodadas.
Ponte Preta. Esse é o jogo, a gente transmite aqui na CBN às 7h30, a bola rola em 20 minutos, mas nós queremos que você continue sendo o torcedor ouvinte mais bem informado do futebol campineiro, e para isso estou acionando Central da Bola. Central da Bola. Boa noite, um grande abraço para você, Fábio Scheib. Muito boa noite, Júlio Nascimento, boa noite, ouvinte CBN. A quarta-feira é daquele jeito que a gente gosta, muito futebol depois da Copa do Mundo. Voltou a ativa, voltou a rotina do futebol brasileiro, tem jogos de Série B, jogos de Série A de brasileiro também, tem playoffs de Sul-Americana e ao longo da jornada a gente traz aqui os detalhes, às 7h30 da noite, lembrando pelo Brasileirão, o líder Palmeiras entra em campo contra o Curitiba, a gente traz todos os detalhes para você aqui durante o jogo da Ponte Preta também, e hoje à noite, além do jogo da Macaca, mais jogos também pela Série B, tem o Ceará jogando contra o CRB, o Ceará tá na parte de baixo da tabela, na zona da degola também, tem Goiás e Sport às 8h30 da noite e às 9h30 Náutico e Londrina, tem muito futebol aqui na CBN, pedindo inclusive a participação do ouvinte, viu, Júlio? Mande sua mensagem pelo 19 99186 9070 ou, se preferir, mande sua mensagem lá no chat do YouTube, no youtube.com/CBN Campinas. A gente vai receber sua mensagem aqui, mandar pro ar também, se quiser mandar áudio, seu áudio também, sua voz sai aqui no sonzão da CBN Campinas. Quarta-feira de muito futebol para você aqui na CBN Campinas, primeiro com Operário e Ponte Preta, depois com São Paulo e Atlético, jogão atrás de jogão, muitas disputas para você curtir toda essa quarta-feira movimentadíssima. E agora, vamos com um rápido intervalo e na volta mais informações de Operário e Ponte, claro, trazendo as escalações e o comentário do jogo. Futebol, Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol, Globo CBN. Ponte Preta. Futebol Globo CBN. Estradas. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Informações com o Marco Guarizo. Boa noite, Guarizo. Boa noite, Júlio. Uma noite bastante complicada para o motorista que trafega aqui pelas rodovias da região. Tem lentidão na Dom Pedro, no sentido Anhanguera, na chegada à rodovia Anhanguera, desde a altura da Ceasa até um entroncamento entre as duas rodovias. Informação de acidente no local. Para quem acessa Anhanguera no sentido interior, na região ali do Matão, o tráfego também continua bastante carregado. Lentidão ainda na Dom Pedro, no sentido de Jacareí, mas antes, principalmente no anel viário Magalhães Teixeira. Nesse momento, o motorista que trafega no sentido Campinas, Valinhos, encontra pontos de lentidão e, se possível, deve evitar o local. Tem lentidão ainda na Zeferino Vaz, na região do Betel, que tem tráfego lento no sentido Paulínia, né? E tem interdição a partir das 10 da noite, viu? No entroncamento da Dom Pedro com a Campinas Mogi. Quem vem de Jaguariúna precisa pegar a Dom Pedro no sentido de Jacareí, vai ter que seguir reto até Campinas e fazer o retorno na altura da CPFL. Já quem vem da Dom Pedro vai ter que pegar a pista sentido Jaguariúna e fazer o retorno do Shopping Galeria. Júlio. Obrigado, Guarizo. Obrigado, Guarizo, pelas informações. Marco Guarizo volta aqui na programação da CBN. Agora são 7h14. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Barbacoa no Parque Dom Pedro Shopping ou na sua casa pelo iFood. Lá no Barbacoa. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas.
O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Operário Ponte Preta. Enquanto a bola não rola. São 7 horas e 16 minutos, horário oficial do Brasil. Daqui a pouco tem bola rolando no Germano Krieger com chuva, hein? Teremos bola rolando com chuva. Dizem que geralmente quando o gramado fica pesado, favorece o time que está em pior fase, né? Porque geralmente quem está lá em cima da tabela tem um jogo já mais definido. Você acha que pode de repente passar por isso, Gabi Castro? Agora analisando já as condições climáticas, a chuva apertando cada vez mais em Ponta Grossa, com muito vento também, hein, Gabi? Muda a atmosfera do jogo, né, Júlio? Em vários fatores. O primeiro, acaba afastando o público do estádio, então aquela atmosfera de uma partida de futebol em que você tem muitos torcedores, que vem empolgado pela fase do Operário, quarto colocado, podendo se aproximar do líder, poderia encher mais o estádio. Na condição de frio e de chuva que tem hoje no sul do país, então de fato você já não tem este fator, você já não tem aquela torcida empurrando e encurralando o adversário. Esse é um fator positivo. Com bola rolando, o gramado um pouco mais pesado, aquela equipe que quer acelerar o jogo, que quer mudar o ritmo do jogo, porque se o gramado ele tá seco, você pode em determinado momento acelerar, em determinado momento diminuir o ritmo. A equipe que tem a bola controla o jogo, hora acelera, hora diminui. Com o gramado pesado, você tem praticamente um ritmo de jogo, que é um pouquinho mais lento, o gramado segurando um pouquinho mais essa bola. Do outro lado, você tem que ter uma atenção redobrada, porque é uma bola que pode ficar um pouquinho presa no gramado, mas pode ser uma bola que estica, uma bola que você vai dominar, acaba passando do seu pé. Então o zagueiro ele fica ali preocupado também com esse time, o goleiro vai sair, a bola escorrega da mão. Então, com a chuva você tem um outro tipo de jogo, uma outra preocupação para os dois lados, e a Ponte pode tirar proveito disso. Ela já fez aí o reconhecimento do gramado, então ela precisa identificar se tem algum ponto que tem um poça d'água, se tem algum ponto que a bola tá rolando mais, para não ter surpresa no início de jogo. Tem que ter uma atenção redobrada, mas de fato, diante de uma situação tão ruim que tá a Ponte, algo diferente, que é uma chuva mais pesada, mais carregada, ela pode trazer pro lado dela, pode ajudar a ter um jogo um pouquinho mais lento, um jogo um pouquinho mais físico, e ela ir picotando o jogo, fazendo falta, ganhando tempo, deixa o relógio correr, para quem sabe, pegando aquele meu primeiro comentário, chegar aos 20 minutos ainda no 0-0, o que é lucro diante das últimas rodadas. A primeira missão é essa, da Ponte Preta, parar de sofrer gols, realmente o pior ataque da Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, Sérgio Palácios, Lucas Cunha, Márcio Silva serão os zagueiros aí responsáveis por proteger a meta do goleiro. Aliás, Adriano Almeida, hoje Ponte vai com um goleiro novo, né? Tem estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Júlio, exatamente. O Guilherme Viana era o goleiro titular desde a saída do Diogo Silva, 4 rodadas atrás. E hoje o escolhido é o Vinícius, que vinha sendo suplente do Guilherme Viana aí nessas últimas rodadas. O que dá para detectar, né? Uma chance a um novo jogador, ao Vinícius, mas também muito carregada de críticas internas ao Guilherme Viana. Principalmente por causa do último jogo, né? Ele falhou no gol do Goiás, no primeiro gol do Goiás, logo aos 7 minutos do primeiro tempo. Mas fazendo um levantamento aí, o Guilherme Viana ficou 4 rodadas à frente do gol pontepretano. Ele sofreu 8 gols, então uma média aí de 2 gols sofridos por jogo. Mas, se a gente for carregando aí rodadas atrás, antes do Guilherme Viana com o Diogo Silva, a média de gols sofridos da Ponte Preta era realmente ruim. 2, 3, sempre ficou nessa variante. Então,
há de se olhar os números, mas acho que a preparação de goleiros e principalmente o Lauro, né, verificou, acho que essa falha do último jogo pesou bastante. Boa sorte ao Vinícius hoje, recebendo uma oportunidade aí no Gol Ponte Pretano, que não é tarefa fácil, né, Júlio? É verdade, isso me faz lembrar, durante aqueles podcasts lá do Luiz Torrano, presidente da Ponte Preta, que são bem controversos também, né, Gabi? Que eu lembrei de uma aspa, logo que o Diogo saiu, Sim. que o Luiz Torrano ele fala assim, não, tá tudo certo, que o Diogo saiu porque nós somos uma grande escola de goleiro. E aí o Guilherme dá conta. E eu nem tô duvidando do talento do Guilherme, mas assim, todas as condições foram dadas a ele. As circunstâncias, né? Poxa, o cara foi colocado na fogueira, salário atrasado, ele é jovem, o time tá na pior fase da história. É até injusto cobrar alguma coisa aqui do Guilherme, né? Não tem nenhuma retaguarda. Se você pergunta hoje pra qualquer um da imprensa, torcedor, quem que é o primeiro volante? Aquele cão mordedor, aquele cara que vai proteger a zaga da Ponte. Quem que é esse primeiro volante da Ponte? Não tem. A escalação da Ponte é sempre um mistério, ela não tem esse primeiro volante. Então já começa o problema daí, você não tem meio campo, você não tem retaguarda. E aí você tem um sistema defensivo completamente enfraquecido, né? Tecnicamente é muito inferior à zaga da Ponte em relação aos adversários, todo mundo que enfrenta, não é à toa que ela tem a pior zaga da competição, a mais vazada, com mais de 30 gols. E aí, quem tiver no gol vai sofrer. O Diogo Silva, que é um goleiro acima para a divisão, que era muito bom, tava sofrendo muitos gols, não aguentou. A gota d'água foi aquele jogo contra o Novo Horizontino, que fez aquela pataquada, foi muito mal ali o goleiro da Ponte, mas também já tava com a cabeça longe. Depois daquele falou, o quê? Criticado do jeito que eu vou embora daqui, tô sem receber salário, agora eu recebi crítica. Então ele já conquistou o acesso para a Série B, ele aguentou o Campeonato Paulista, mas chegou a conta para ele. E aí colocou então o Guilherme Viana nesta fogueira, mas que recebeu a oportunidade diante das circunstâncias. Acabou não dando conta do recado, daquilo que se espera por um goleiro, porque o goleiro é a função ali muito ingrata, né? Você precisa fazer milagre. Você precisa pegar bola difícil, porque senão qualquer um pode pegar lá. Se qualquer bola que for no alto, no ângulo, você não fizer esse tipo de defesa, vai ser trocado. E isso aconteceu com o Guilherme Viana. Na primeira falha dele, já trocou. Porque os gols que ele estavam tomando, normais até então. Na primeira falha, todo mundo falou, não, peraí, então vamos dar chance pro Vinícius. E aí, obviamente, ele estreia hoje com uma total desconfiança, né? Por que, Vinícius? Por que o Vinícius não foi titular antes, então? Por que ele tá sendo agora? O Guilherme Viana não era melhor que o Vinícius? Não ganhou a posição dele? Por que essa troca agora? Então já tem uma desconfiança também pra cima do Vinícius, tem apenas 23 anos, foi emprestado, né? Ele foi da categoria de base da Ponte, Vinícius Ferrari, foi pro Primavera, foi pro São Caetano, rodou aí, ganha a oportunidade agora e entra numa fria, não fazendo aí uma comparação com a temperatura e com a forte chuva em Ponta Grossa, no Paraná. Só vai aumentando, hein, a chuva. Mas que é um jogo muito complicado, é um quarto colocado. Você tem o Pablo experiente, para quem está nos acompanhando, ex-atacante do São Paulo. Você tem o Bosquilha, que é o artilheiro da equipe, meio-campista, que também faz muitos gols, faz assistência. Você tem do outro lado o Wagner, que é um goleiro muito experiente, o Maguinho, lateral direito. A Operário é uma equipe conhecida, tem entrosamento, tá fazendo uma grande campanha. Então é muito complicado pro Vinícius goleiro fazendo a estreia no profissional, mas também pro todo o elenco da Ponte, porque não tem entrosamento, não tem equipe, cada hora uma escalação. O Léo Gomes, que na última rodada era banco, já vira titular. O Kevson, a gente não sabe se é ponta, se é meio campista. O Danilo Barcelos agora virou volante na Ponte. O Diego Porfírio, será que vai ficar como lateral esquerdo? Ou será que vai ser o Danilo Barcelos como um zagueiro, como já jogou anteriormente? Enfim, a Ponte tá uma bagunça, e aí quem entra em campo tenta, diante de toda essa bagunça ali, meio perdido, tentar dar conta do recado, e quem sabe hoje a Ponte não sai com um pontinho ou o milagre da vitória. E eu vou falar um negócio, hein? Já começa a me preocupar um pouquinho com as condições do gramado do Germano Krieger. Por enquanto vai segurando tranquilo, né? O gramado, mas a chuva aperta cada vez mais em Ponta Grossa. Então teremos um jogo hoje, pelo menos no primeiro tempo, sob muita chuva. Ô, Júlio, essa chuva no Moisés Lucarelli, teria jogo? Não, acho que não. Eu lembro, acho que foi ano passado, um Corinthians e Ponte, que choveu muito. O jogo atrasou uma barbaridade até o gramado da conta lá. Realmente é uma estrutura diferente. E o Germano Krieger é um estádio, apesar dele ser mais antigo, revitalizado, né? Então ele é um estádio como
infraestrutura moderna, então por isso... E essa chuva, né, Julio, que é esperada amanhã para Campinas aqui, na nossa IPTV trouxe informação também. Chuva em Campinas amanhã, muito frio também, amanhã começa a esfriar e muita chuva na região de Campinas e também pelo estado de São Paulo. Hoje o céu estava carrancudo em Campinas, mas não choveu. Mandar um grande abraço para o nosso editor do GE. Globo, Matheus Borges, está nos acompanhando também aqui na transmissão de Operário e Ponte Preta. Matheus Borges, filho de Denis Borges, lateral esquerdo, hein? Lateral esquerdo, campeão com Juventude 99 da Copa do Brasil. Revelado pelo Palestra Itália, pô. Mas você tem que colocar o Palmeiras em todo lugar, né, Fábio? É impressionante. Fala que é verdade, né? Adriano Almeida, Ponte Preta e Operário estão definidos e escalados? Sim! Então aumente o volume do rádio, porque chegou a hora de definir Fantasma e Macaca. Futebol, vamos CBN. Ponte Preta! É a Macaca, do técnico Márcio Zanardi, em campo com 30, Vinícius. 2, Júlio. 23, Palácios. 3, Lucas Cunha. 44, Márcio Silva. 13, Diego Porfírio. 16, Léo Gomes. 14, Danilo Barcelos. 32, Kevson. 10, Elvis. E 21, Brandão. Repeteco Alvinegro, 30, Vinícius, 2, Júlio, 23, Palácios, 3, Lucas Cunha, 44, Márcio Silva, 13, Porfírio, 16, Léo Gomes, 14, Barcelos, 32, Kevson, 10, Elvis e 21, Brandão. No banco, 1, Guilherme Viana. 4, Diego Leão. Meia dúzia, Juan. 7, Nicolas Araújo. 15, Gustavo Almeida. 17, Miguel. 18, David da Hora. 26, Daniel Baianinho. 35, Gustavo Teles. E 90, Rodriguinho. Operário! Um grande grupo reuniu nos tempos áureos os ferroviários na cidade princesina. É o fantasma do técnico Luizinho Lopes em campo com 33, Wagner. 26, Maguinho. 44, Klaus. 16, Miranda. 27, Gabriel Feliciano. 39, Matheus Trindade. 20, Vinícius Diniz. 10, Bosquilha. 14, Berto. 11, Ailon. E 92, Pablo. Repeteco do Operário, 33, Wagner. 26, Maguinho. 44, Klaus. 16, Miranda. 27, Feliciano. 39, Trindade. 20, Vinícius Diniz. 10, Bosquilha. 14, Berto. 11, Ailon e 92, Pablo. No banco 1, Elias Kurzel. 5, Índio. Meia dúzia, Moraes Júnior. 9, Mingote. 18, André Dantas. 23, João Gabriel. 30, Pedro Vilhena. 32, Charles. 77, Maxwell. 88, Neto Paraíba. E 99, Caio Dantas. A arbitragem do jogo. Trio de arbitragem baiano. Bruno Pereira Vasconcelos é o dono do apito. Os seus assistentes são Daniela Coutinho Pinto e Eli Carlos Franco de Oliveira. No VAR, Daniel Victor Costa Silva. O comentário do jogo. Operário e Ponte Preta, assunto para Gabriel Castro. Júlio, qualquer coisa diferente de um ataque do Operário e defesa da Ponte, eu vou me surpreender. Eu acho que o Operário logo no início, sabendo de todo esse histórico, né, da Ponte levando sempre muitos gols no início da partida, vai querer imprimir um ritmo forte, até porque pelas condições climáticas. Se tá chovendo muito e esse gramado pode ficar cada vez pior, o Operário vai querer definir logo no início, fazer 1-0 cedo, quem sabe até 2-0 para ficar tranquilo na partida. E a Ponte precisa saber disso. Então, se tá chovendo, se o gramado vai piorar e a Ponte ela quer pontuar, ela quer encerrar essa sequência de derrotas, ela precisa saber explorar isso. Então, seria importante também ela tentar ficar um pouquinho com essa posse de bola, mas é uma posse de bola do meio para frente, ou que seja uma Ponte Preta objetiva, já que ela não tem esse velocista. Se a gente analisar a escalação da Ponte, o Júlio lateral direito, aí você tem 3 zagueiros, Palácios, o Lucas Cunha e Márcio Silva,
provavelmente o Diego Porfírio na lateral esquerda. Foi assim na última rodada contra o Goiás, nós vamos analisar. Meio campo de Léo Gomes, Danilo Barcelos, Kevson e Elvis, ninguém é velocista. E o Brandão é um centroavante, também não tem velocidade. Então é muito complicado a Ponte Preta só se defender, o Operário conseguir empurrar a Ponte para o campo de defesa, porque daí como é que ela vai fazer essa transição rápida? Como é que ela vai puxar essa bola do campo de defesa para o ataque se ela não tem um ponta, se ela não tem um atacante rápido, até um meio-campista rápido, porque a gente sabe da condição física do Elvis. Então eu vejo muito complicado a Ponte Preta se recuar ali esperando a equipe do Operário. Tem que fazer uma linha de defesa média, também não vai ficar ali perto do meio-campo, porque a gente sabe que não tem essa característica, não tem zagueiro rápido para poder correr atrás de atacante igual fazia o Hélio dos Anjos. Então uma linha de defesa média, tentar encurtar este campo e aí sim, recuperando a bola, tentar o Brandão fazer essa parede para a chegada do Elvis, para a chegada do Kevson, que deve ajudar, talvez o Léo Gomes ali como um segundo homem de meio campo. Estou considerando o Danilo Barcelos como um primeiro volante para criar uma oportunidade, uma bola parada, um escanteio para que ela consiga achar um golzinho aí e depois ter o desafio de segurar o Operário. Jogo muito complicado, mas a Ponte não pode entrar como derrotada, tem que respeitar essa camisa, enquanto tiver a matemática ela precisa acreditar. Então quem sabe aí diante de uma estratégia acertada, que o Márcio Zanardi tem isso também, né? Ele está em busca de uma formação, em busca de uma estratégia correta para tentar pontuar pela primeira vez. Gabriel Castro com o comentário do jogo. A bola vai rolar no Germano Krieger. Apita o árbitro, toca na bola. O Operário começa o jogo em Ponta Grossa. Operário, Ponte Preta. Pode ligar que aqui tem jogo, tem muito futebol pra você com muita chuva, gramado pesado, mas muita emoção. A bola fica pro time da Ponte Preta, tenta ser jogando pro campo de ataque, lançamento na direção do Brandão, chega cortando o Miranda, afasta o perigo. A bola volta pro time da Ponte, dominando pela ponta direita, tenta carregar pro campo de ataque, Kevson escapa da marcação no primeiro, tenta fugir do segundo passe, era pro Júlio, fica curto. A bola volta, Klaus recuando, entregando lá atrás pelo sistema defensivo. Ele solta a bola com o Vinícius Diniz. Diniz recuando, entregando a Klaus. Klaus faz o passe pela ponta esquerda, Pablo vem na armação, já entrega a bola na metade do campo, entrega com Matheus Trindade. A devolução vem lá atrás pelo campo de defesa, Matheus Trindade tabelando com o zagueiro. No lado esquerdo, Gabriel Feliciano se apresenta, recebe, tenta o passe por dentro, buscava a jogada ali com o Ailon, passe foi forte demais. Júlio. Fica com o time da Ponte Preta que volta recuando com o goleiro Vinícius. Pois não, Gabi? E é o que acontece, tá? Neste primeiro minuto já deu pra perceber linha de zaga da Ponte muito alta, tava até próxima do meio campo, tentando encurtar este campo, dificultando o Operário, uma estratégia interessante. 1 minuto do primeiro tempo, 0-0. Operário e Ponte Preta estão jogando em a 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A bola vai sobrando para o time do Operário, o lançamento lá para o campo de ataque, sobra de graça para Macaca com o Márcio Silva. Ele faz o passe com o Lucas Cunha na tabelinha, sai jogando pelo campo de ataque, faz o lançamento, é para a Júlia, apostando corrida com Gabriel Feliciano, gramado, acabou atrapalhando, o Júlio foi valente, tentou o passe para Brantão, a bola fica para Klaus, tenta afastar o perigo, sai jogando o time do Operário pela ponta esquerda, Pablo domina, entrega lá atrás, ele volta recuando, proteção contra a marcação do primeiro, Léo Gomes encosta ali na marcação do jogador do Operário, que prefere voltar recuando lá atrás, ele volta no comando, trabalha com Klaus, Klaus despacha a bola para o campo de ataque, vai buscar a jogada lá do esquerdo do campo, o time do Operário, a bola solta pela ponta esquerda, aberto, ele faz a finta para cima do primeiro, volta a bola com o Lucas Cunha tenta sair jogando lá atrás pelo campo defensivo, sai jogando, recuando, coloca na fogueira, Sérgio Palácios afasta o perigo, a bola volta recuada para o time do Operário, chama no 2, Gabriel Feliciano, toca a bola com o Matheus Trindade, vem por dentro, rola a bola no comando para Pablo para Gabriel Bosquilha, levanta a cabeça, tem aberto o Maguinho pela ponta direita, pode levantar na boca do gol, gramado, charcado, pesado, saiu jogando pro campo de ataque, tentou o lançamento, ele buscava ali o Pablo no campo de ataque, vem o goleiro Vinícius para fazer a primeira intervenção dele no jogo, hein, Adriana Almeida? Saiu, pegou fácil essa bola, mas o Operário ainda com dificuldades, né, tocando, sentindo o gramado e a velocidade dessa bola. Muitas poças, mas ainda o gramado não está prejudicado a ponto da partida não ocorrer. Pelo contrário, a bola consegue rolar no Germano Krieger. Eu vou falar que o público para chuva em Ponta Grossa neste momento é bom, porque nas vitalistas do Germano Krieger, em frente às cabines de rádio e televisão, tem uma concentração maior do público e até porque é um setor coberto,
mas temos sim boa presença dos torcedores do Operário e também torcedores ponte-pretanos que acompanham o time, independentemente do que aconteça. Vem Ponte pro campo de ataque, lançamento do Barcelos, buscava Júlio, vem antes dele Gabriel Feliciano, coloca a bola pra fora, escanteio marcado por o time da Ponte, Andri. Cruzamento do lado esquerdo, e aí o zagueiro do Operário não quis saber de qualquer tipo de perigo, resolveu colocar rapidamente para escanteio. Júlio aplaudiu bastante essa iniciativa do Barcelos. A Ponte tem escanteio pelo lado direito, o Elvis quem se prepara. Neste primeiro tempo a Macaca a favor do vento, hein? Então um momento de preocupação para o goleiro Wagner. Tá lá na meta esperando o cruzamento na grande área. 4 minutos do primeiro tempo, 0-0. A arbitragem ali vai conversando também com os jogadores dentro da área. Elvis, lá vem o 10. Preparado, Elvis autorizado, levantou na segunda trave, subiu Sérgio Palacios de cabeça, a bola tá viva na grande área, Léo Gomes tenta ajeitar, afasta Gabriel Boschini, um totozinho na bola, ela volta pra Ponte, volta recuando ali com Júlio pra Elvis, Elvis adiantou, soltou no comando pela ponta direita, a bola escapou. Não consegue, domina, ela sai em lateral, arremesso manual está marcado, é a favor do time do Operário para série jogando com Gabriel faz o passe curto, coloca na fogueira ali o Miranda tenta a série jogando agora por dentro com Matheus Trindade faz o passe pela ponta esquerda, volta com Gabriel para Miranda tem Klaus aberto pela ponta direita, é para ele, toque, Klaus dominou, levantou a cabeça do outro lado, o Maguinho também se apresenta, ele volta com outro zagueiro, fica de zagueiro para zagueiro, Miranda para Klaus para Miranda agora faz o passe para Boschini, camisa 10, armando contra a marcação do Elvis, 10 contra 10, Gabriel Boschini coloca a bola na fogueira na metade do campo, divide o William, mas consegue o passe, ela fica pro time do Operário, volta a bola pela ponta esquerda e agora o jogador do Operário coloca a bola pra fora, porque tinha jogador caído, mas ele já tinha se levantado, que confusão, hein? Ficou todo mundo perdido agora no lado do time do Operário, 4 minutos, quase 5, é o primeiro tempo, Operário e Ponte Preta estão jogando 0-0 e você vai curtir depois do jogo da Série B, as emoções de São Paulo e Atlético aqui na CBN Campinas. Furacão e Tricolor, a volta do Campeonato Brasileiro, agora é pra valer, né? Futebol brasileiro, depois da Copa do Mundo, depois da Espanha campeã, agora sim para valer o Brasileirão está de volta. Sai jogando o time do Operário pelo campo de defesa, abertura de bola lado esquerdo do campo é com Gabriel coloca a bola para fora, mas ela sai. Desviou ali na marcação do Brandão, se perdeu em lateral. Arremesso está marcado, é a favor do time do Operário pelo campo de defesa. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. Chegamos na marca de 5 minutos e 35 do primeiro tempo em Ponta Grossa. Atenção, torcedores. Operário 0. Ponte Preta Também 0. Central da Bola. Tem bola rolando para a Série A do Brasileirão. Curitiba e Palmeiras jogam no Couto Pereira. O 0-0 por enquanto, 5 minutos da primeira etapa. Futebol Globo CBN. Também vi. Atenção, 6 minutos do primeiro tempo, escanteio marcado para Macaca. Elvis, autorizado, pintou cruzamento, toca de cabeça, a bola tá viva, Palacios bateu, Brandão, na casinha! Gol! Da Ponte! Ponte Preta! Brandão, camisa 21, na marca dos 6 minutos do primeiro tempo, veio o cruzamento pela ponta direita, Elvis levantou na segunda trave, subiu de cabeça a defesa com Márcio Silva, o Palácio estava perto, deixou passar, Brandão mergulhou de primeira com o pé esquerdo, mandou pro fundo da casinha. Gol da Ponte, Brandão. Beleza, Brandão, beleza, Ponte, beleza, Brandão, beleza, Ponte. Pra explodir a paixão mais antiga no Brasil. Agora no Germano Krieger. 0 pro Fantasma. Brandão foi pra casinha, 1 pra Ponte. O detalhe do gol é seu, Adriano Almeida. Na bola parada, o Elvis cobrou esse escanteio e tudo com cara de jogada ensaiada, porque essa bola foi lá longe, na segunda trave, longe do gol. Márcio Silva escorou e aí essa bola vem em cima do Brandão, que tá sem marcação, limpo. Até parecia que ele estava impedido de tão sozinho que ele ficou, muito perto da pequena área. Ajeitou essa bola e fuzilou, sem chance alguma para o goleiro Wagner. A Macaca bonito na frente, 1-0.
Gabriel Castro saiu o gol, Gabi. 1-0 pra Ponte. E não tem como falar que não foi merecido, viu? Porque são 6 minutos em que o Operário não conseguiu agredir a Ponte, não conseguiu chegar ao gol do Vinícius. Então, por enquanto, a estratégia deu certo. O gramado pesado tá ajudando ali, o jogo truncado, jogo de meio campo. E uma Ponte Preta com essa linha de marcação mais alta, dificultando o Operário, pegando a saída de bola, jogando no erro do adversário. Já tinha conseguido o escanteio anteriormente e desta vez deu certo. Na cobrança do Elvis, no cabeceio do Márcio Silva, bem posicionado o Brandão como um centroavante. Tem que jogar próximo do gol. Balançou as redes, fez 1-0 e agora a Ponte Preta tem um novo desafio, que é segurar o resultado. Contra o Goiás a gente lembra o que aconteceu. Nas últimas rodadas a gente sabe também. A Ponte chegou contra o CRB, né? Chegou a fazer 2-0, depois sofreu a virada. Então ela tem uma missão muito complicada pela frente, porque o quarto colocado vai pressionar a Macaca. E aí o sistema defensivo tem que entrar em ação. Os meios-campistas, o Danilo Barcelos, o Léo Gomes, o Elvis precisa ajudar. O Brandão daquele primeiro combate. É uma Ponte Preta que precisa saber jogar agora contra o Operário fora de casa, vencendo, porque é uma Ponte Preta que está acostumada a jogar contra o resultado, sempre buscando o empate. Agora é diferente. Ponte Preta à frente, vence por 1-0, precisa saber então segurar o resultado, Júlio. 1-0 pro time da Ponte, tem escanteio, o time do Operário para fazer a cobrança. Agora o árbitro vai conversar lá com os jogadores, a Macaca, Danilo Barcelos, autorizado. Lá vem Gabriel Feliciano, cruzamento na primeira trave, Vinícius dá um tapa na bola, tira dali. Era volta pro time da Ponte, tenta ser jogando de contra-ataque, bola lançada para Elvis. Elvis tá sozinho, só ele no comando de ataque, a bola volta com o goleirão Wagner. O Wagner sai jogando pela ponta direita, a bola solta no comando, lançamento na direita, agora do apoio é com o Marquinho faz o passe lá atrás, pintou cruzamento para Pablo, afasta a marcação, tira dali, a bola voltou para Gabriel Feliciano, uma bomba, a bola vai direto para a linha de fundo. Apenas o tiro de meta marcado para a equipe da Ponte Preta para fazer a cobrança. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. Chegamos na marca dos 10 minutos do primeiro tempo, 10 minutos jogados em Ponta Grossa, Série B do Campeonato Brasileiro. Atenção, torcedores. Operário 0. Ponte Preta. Pra Macaca. Central da Bola. Pela Série A do Brasileirão, tem gol no Couto Pereira, gol do líder. O Palmeiras abre o placar aos 8 minutos da primeira etapa. Maurício faz o gol para o Verdão. Verdão saindo na frente do Curitiba. 1-0 para o Palmeiras, jogando lá em Curitiba. Futebol, vamos CBN. Pode ligar que aqui tem jogo, tem muito futebol pra você curtir com todo o timaço da CBN Campinas. São 10 minutos do primeiro tempo, 10 minutos do primeiro tempo, sai jogando o time do Operário pela ponta esquerda, bola no comando, é pra chegada agora do jogador que era o Miranda. Miranda levanta a cabeça, levanta a bola lá pro campo de ataque, vem a defesa da Ponte pra fazer o corte, afasta o perigo, tira dali na tentativa do Ailon. Tá bravo com a arbitragem, hein? Tá bravo com a arbitragem, o Ailon que pede calma agora, vamos jogar bola. Tem que ter tranquilidade nesse momento. 11 minutos é o primeiro tempo, Ponte Preta 1-0. Tem coisas que só acontecem com a Ponte Preta. Brandão foi pra casinha, saindo a zica do camisa 21. Foi tão questionado nos últimos jogos. Tava querendo gol, conseguiu finalmente desencantar o Brandão. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Chegamos à marca dos 12 minutos do primeiro tempo, 12 minutos, você curtindo a transmissão de Operário 0, Ponte Preta 1, a Macaca saiu na frente, gol marcado pelo Brandão, a bola parada finalmente apareceu, Ponte Preta no campo de ataque, bola solta lá com o Júlio na ponta direita, obrigado Matheus, Júlio tentou trabalhar para o campo de ataque, saiu jogando ali por dentro com Léo Gomes divide bola, ela volta no comando, agora para a chegada, andou o jogador que era o Vinícius tentou o passe, conseguiu o passe para Pablo, para Vinícius, de frente para o gol, bateu, travada no meio do caminho, o Berto afasta a marcação do time da Ponte e tira dali, o Berto acabou atrapalhando, o próprio companheiro, o Vinícius estava de frente
pro gol. Teria uma grande oportunidade agora o time do Operário, hein, Adriano Almeida? Chute de fora da área do Vinícius Diniz e aí o gramado mais lento acabou ajudando a defesa pontepretana. Olha a Ponte tentando apertar. Brandão aperta a saída de bola, Wagner colocado na fogueira, Brandão tá lá cercando. Faltou gás agora pro Brandão cercar. O gramado também tá bastante pesado. Ô, Júlio. Pois não, Gabi? E o Berto que você citou aí, na verdade é o Hildeberto, é um português que tem dupla nacionalidade também de Cabo Verde, 30 anos e é atacante aí da equipe do Operário. Então, Hildeberto, aí diminuíram um pouquinho o nome, vai encurtando para ficar mais fácil. Então, é o Berto, atacante aí do Operário ao lado do Ailon, 34 anos, aquele mesmo, ex-internacional, Ituano, Novo Horizontino, Ceará, e do Pablo, ex-São Paulo principalmente. 13 minutos do primeiro tempo, aqui na cabeça já tá ficando uma loucura. Sai jogando Barcelos pela ponta esquerda, Elvis recuando, entregando lá atrás, mais uma vez com o Porfírio, tentou a tabela, volta pra Elvis tenta o lançamento lá pro campo de ataque, volta pra Kevson consegue o passe pra Brandão dominou, recolheu, escapou da marcação do primeiro, solta a bola com o Léo Gomes pra chegada do Júlio vai tentar o cruzamento, vem na cobertura, Gabriel Feliciano, apenas completa, coloca a bola pra fora, Ponte Preta jogando bem, hein? A meta é 20 minutos, segundo Gabriel Castro, tem que passar dos 20 minutos, faltam 7. Sai jogando para o campo de ataque, Sérgio Palácios domina, recolhe, vai tentar o esticão lá para o campo de ataque, levantou na grande área, Maguinho, subiu de cabeça, vai colocar para fora, vai ganhar o escanteio a Ponte. Ponte tá vivendo um bom momento no jogo, Adriano Almeida. E foi assim que saiu o primeiro gol da Ponte, né? O escanteio. Agora é pelo lado esquerdo, é verdade, mas o time do Operário me parece assustado. Depois da Ponte Preta conseguir fazer o gol e ainda tocar a bola, tem um escanteio a seu favor. Elvis de novo na bola. Elvis, autorizado, lá vem o camisa 10. Já deu certo hoje, hein, Elvis? Já deu certo hoje. Márcio Silva escorou, Brandão foi pra casinha. Lá vem ele. Elvis autorizado, camisa 10. 14 minutos do primeiro tempo. A Ponte Preta vai vencendo o jogo 1-0. 1-0 pra Macaca. Elvis, cruzamento fechado de cabeça. O desvio pra fora. Vinícius Dias contra a própria meta, camisa 20, é novo escanteio, Dri. Essa bola veio fechadinha no primeiro pau. O Vinícius Diniz colocou a cabeça nela, porque senão eu não sei não. Ela ia no meio de todo mundo e para sair o segundo gol. Mas ele pode vir agora, porque tem mais um escanteio, Elvis. Lá vem Elvis, autorizado, lá vem o camisa 10 da Macaca, escanteio, pintou cruzamento na grande área, sobe a defesa do Operário e coloca a bola pra fora mais uma vez. Terceiro escanteio consecutivo agora do time da Ponte Preta, sempre com Elvis. Elvis tá numa treta ali com o Gandula que eu não tô entendendo, né? Até o árbitro foi lá conversar, ver se tá tudo certo. Elvis deu uma disfarçada, vem ele de novo. Elvis direto pro gol! Espalma o goleiro, a bola tá viva, atenção, lá vem a Ponte, pediu a falta, a Macaca, mas a arbitragem deu falta de ataque. Quase um golaço na gaveta olímpico, hein, Adriano Almeida? Ele tava morrendo de vontade desse gol olímpico e dá pra perceber que ele chuta tentando exatamente isso, com efeito na bola, não cruzou o Elvis, não. Tentou chutar essa bola direto pro gol e quase, viu? É que o goleiro e a defesa do Operário estavam muito atentas. Depois, eu não vi a falta, mas o juiz marcou algo irregular ali do Brandão. Júlio, 15 minutos de uma Ponte Preta completamente diferente, tá? Tem uma postura ofensiva, é uma Ponte que quer o jogo, que sabe o que fazer com a bola. Os jogadores estão se apresentando, tem boa movimentação. Surpreendente até aqui, em bons 16 minutos. 16 minutos do primeiro tempo, 1-0 para Macaca. E agora tem falta o time do Operário. Com Gabriel Bosquilha, sempre um perigo, Adriano Almeida. É ele quem já ajeita a bola ali. O Elvis fazendo seu papel de catimbar, provavelmente reclamando que não existiu uma falta lá no lance anterior do escanteio cobrado por ele. Gabriel Bosquilha vai cobrar e essa bola pode ser tanto para chute direto como para um levantamento para a área. Vamos ver. Barreira longe da área ainda. 16 minutos do primeiro tempo, 1-0 para Macaca. Ponte Preta vai vencendo, gol marcado pelo Brandão. Autorizado agora, Gabriel Bosquilha vem para a cobrança de falta. Preocupação ali pro gol do Vinícius, que vai fazendo a sua estreia no gol da Macaca. Hoje ganhou a vaga do Guilherme Viana. Vinícius Ferrari, jogador também formado na base Ponte Pretana. Pintou cruzamento na grande área, Klaus de cabeça, a bola vai para fora. Não conseguiu direcionar o cabeceio, Klaus. Por isso é tiro de meta pra Ponte, Dri. Tava bem marcado agora o zagueiro do Operário. Quando ele conseguiu ali uma melhor posição para o cabeceio, não conseguiu direcionar essa bola. Bola longe do gol.
Só tiro de meta pra Macaca que vai vencendo 1-0. Ô Júlio, mas ele acabou ganhando ali do Lucas Cunha. Então, assim, a gente pode dizer que foi a primeira falha do sistema defensivo. Não sei se estava em posição irregular, mas ele ganha na velocidade do zagueiro da Ponte e tem condição de cabecear. É que a bola tomou uma outra direção. Precisa ter atenção o sistema defensivo da Ponte. Vem pro campo de ataque o time da Ponte. Júlio tentou a tabela ali com o Kevin. A bola acabou escapando, mas voltou ainda pra Júlio. Brigou por ela, pediu a falta. A arbitragem entendeu que não. Foi limpo no lance o Gabriel. O Gabriel vai ser jogando pelo campo de defesa. Ele levanta a bola lá pro campo de ataque. Ela atravessa toda a extensão. Márcio Silva não consegue fazer a cobertura. Volta pro Berto. O Berto escapa da marcação do primeiro. Márcio Silva por baixo, atrás a jogada. Volta com Elvis. Elvis com categoria. Lá vem o 10. Com o seu passe de 3 dedos. Todo o jogo tem. Júlio dominou pela ponta direita. Ele vem carregando pro time da Ponte Preta. Solta no comando. Levantou, trabalhou. Lado direito do campo de ataque para Keverson. Recebe a falta. O jogo tá parado. Falta marcada ali pra cima do camisa 32. Vem bola na área do time do Operário agora, André. É tudo que a Ponte quer, né? Essas faltas que vão retardando o reinício do jogo, vão levando o jogo de uma maneira mais lenta e ainda a oportunidade de lançar mais uma bola para a área. A Ponte que tem usado dessas bolas paradas aí para tentar cutucar esses adversários e vai ser assim mais uma vez na cobrança do Elvis. Ô Júlio, só para falar do posicionamento, o Kevson tá como ponta direita, tá? Ele é canhoto, então ele leva até ali perto da linha de fundo, ele corta pro meio e consegue fazer o cruzamento. Lá vem Elvis para a cobrança da falta, levantou a bola na grande área, ela tá viva. Lucas Cunha tenta o chute, a bola reboteada, voltou para Léo Gomes de fora da área, teve desvio. No meio do caminho, a bola desviada, vai embora, a linha de fundo, escanteio para Macaca que tá melhor no jogo. E é incrível como essa bola vai ficando viva dentro da área do Operário toda vez que o Elvis cruza a bola lá, né? Dessa vez, mais uma vez, o Operário com dificuldade de tirar. Quando tira no pé do Léo Gomes, chuta de primeira, a bola desvia no meio do caminho. É mais um escanteio para Macaca. Novo escanteio, agora o Elvis, inteligente, claro, nenhuma pressa do mundo, agora o Elvis, o camisa 10, vai com toda a calma do mundo para a cobrança de mais um escanteio, a bola parada da Macaca, Elvis autorizado, levantando a primeira trave, rapaz, o árbitro é rigoroso, hein? Falta, mais uma falta marcada na área durante a cobrança do escanteio, Dre. É, mais uma falta, os jogadores da Ponte, inclusive do banco de reservas, reclamam bastante, mas ele viu uma falta ali. Tanto é que o Elvis cobrou o escanteio, não valeu de nada, o Operário é quem vai cobrar a falta. A informação, Fábio Scheibe. No Couto Pereira é o segundo gol do Palmeiras. Maurício faz o segundo pro Palmeiras. Palmeiras 2, Curitiba 0, jogando no Couto Pereira. E pela Sul-Americana, playoffs da repescagem, o Independente Medellín faz 1-0 para cima do Vasco da Gama. Time colombiano ganhando do Vasco, jogo lá em Medellín. E agora o time do Operário tem uma falta perigosa para fazer a cobrança, mais uma falta, o Operário está começando a se assanhar no jogo, Dri. Falta em cima do Matheus Trindade, que tentava evoluir na jogada, e mais uma vez o Gabriel Bosquilha. A falta é muito parecida com a anterior, a distância dela, né? Bem longe da grande área, a barreira ainda é formada longe, fora da grande área, mas vai levar perigo, essa bola no mínimo vai ser lançada para a área da Macaca. Atenção, 20 minutos do primeiro tempo, falta marcada para o time do Operário fazer a cobrança. Júlio e Elvis são jogadores que armam a barreira da Ponte. Preocupação para o goleiro Vinícius, está adiantado, vai protegendo também a marca do pênalti. Jogar ensaiada, Pablo rolou, soltou para Bosquilha, escapou da marcação no primeiro, ainda ele na condução, desarmado, contra-ataque da Ponte, 3 contra 2, lá vem a Ponte, acelera Léo Gomes, trabalhou pela ponta direita para Kevinson, apostou corrida, perdeu na corrida. Rapaz, o zagueiro do Operário ligou o turbo, hein, Adriano Almeida? Ô, louco! É, e com esse gramado super pesado como tá, né? O Gabriel Feliciano conseguiu se recuperar, saiu na frente do Kevson, a Ponte ainda tem lateral a seu favor. Lateral marcado para o time da Ponte fazer a cobrança lá do direito do campo de ataque. Lá vem Júlio. Júlio trabalhou com Keverson, toque errado. A bola volta de graça para a equipe do Operário. O tempo passa, meu cronômetro marca. Você confere na CBN Campinas. Chegamos à marca dos 21:30 do primeiro tempo no Germano Krieger, Série B. Atenção, torcedores. Operário tem 0. Ponte Preta. Gol de Brandão, 1 para Macaca. Central da Bola. Pela Série A do Brasileirão, 21 minutos de jogo no Couto Pereira. O Palmeiras vai vencendo com 2 gols de Maurício. Vai vencendo o Curitiba por 2-0. Ainda hoje, 9h30 da noite, tem Chapecoense e Flamengo, Internacional e Cruzeiro. E aqui na CBN você confere São Paulo e Atlético Paranaense. Pode ligar, que aqui tem muito jogo, tem muita emoção pra você. Gabriel Castro, 22 e o primeiro tempo, metade da primeira etapa e o jogo, Gabi.
Um jogo de uma Ponte Preta segura até então. Lógico que nos últimos minutos, como a Ponte está vencendo por 1-0, o Operário sentiu o gol muito cedo, com 6 minutos. Aos poucos vai tomando conta do jogo, o Operário vai tendo mais essa posse de bola. A linha de marcação da Ponte não está mais tão alta, o Operário, através da bola longa, vai conseguindo incomodar. A Ponte vai parando o jogo em faltas, é uma estratégia interessante, desde que o árbitro não comece a aplicar cartão amarelo, que pode dificultar a situação da Ponte. Então a Ponte precisa saber também cometer falta, porque tem isso no futebol. Você tem que saber fazer falta. Se fizer uma falta grosseira, recebe cartão amarelo, complica o jogador pro restante da partida. A gente está ainda no primeiro tempo. Então tem que saber fazer falta, ir parando o jogo, o relógio a favor da Ponte e continuar com essa postura. Continuar com a movimentação, dar um ataque, incomodar o goleiro Wagner. É uma Ponte que precisa jogar. 1-0 é um resultado muito curto diante de um adversário tão forte como o Operário. 23 minutos, esse é Gabriel Castro, comentarista da CBN Campinas. Operário tenta descer pro ataque, Ailon lançado. O Sérgio Palácio, cara, às vezes dá umas coisas nele. A bola da Ponte, chega pra lá, pra cima ali do Ailon. Sorte que a arbitragem mandou seguir. A bola volta pro time do Operário pelo campo de defesa. Vem com o Maguinho. Que passe! Bola lançada pela direita. Atenção, pintou o gol. Lançamento pro perto. Foi desarmado. Márcio Silva, soberano no lance. Recupera pro time da Ponte. Solta a bola com o Elvis pela ponta esquerda. Elvis, na acabadinha. Que bola, que categoria, que tapa. Elvis soltou pra Diego Porfírio pela ponta esquerda. Pintou o lançamento. Kevinson dominou de frente pro gol. Bateu travado no meio do caminho. Barcelos fica com rebotes, chega ali dividindo, ganhou a primeira, ficou pedindo a falta, a arbitragem manda seguir. E agora faltou inteligência e comunicação ali pro Kevinson, se ele deixa passar, o jogador da Ponte ia ficar na cara do gol, hein, André Almeida? É, Júlio, porque foi um ataque robusto da Ponte Preta agora, desceu num bom número, mas aí o Kevinson quis resolver num chute bem travado, a Ponte muito bem até agora nesse primeiro tempo. 24 minutos é o primeiro tempo, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Fazer juntos é cuidar de cada detalhe. Vem aí o Nós, com o pronto atendimento da Unimed Campinas. 24 minutos do primeiro tempo, jogo parado ainda, até porque tem jogador da Ponte caído, me parece ser o Barcelos, né, Adri? É, que hoje usa a faixa de capitão do time, Danilo Barcelos. Sente alguma coisa, o árbitro já sinalizou a entrada da Maca, a Maca já rapidamente, até porque o Operário tá perdendo, os jogadores do Operário dão aquela acelerada básica do Danilo Barcelos, mas ele entrou numa dividida com o Bosquilha e aí acabou levando a pior, então vai receber o atendimento, a Ponte vai ficar com 10 por alguns instantes. Agora, Júlio, tem que saber o jogador da Ponte fazer a leitura de jogo, tá? No lance anterior, o Kevinson tem que fazer o corta-luz, tinha que deixar a bola passar. Tinham 2 jogadores do Operário na frente dele, a finalização obviamente ia parar na marcação. Se ele deixa essa bola passar, parecia que era o Léo Gomes, ia chegar livre, invadir a área, sem marcação, cara a cara com o Wagner. Então assim, é um jogo fora de casa, complicadíssimo, já tá 1-0 pra Ponte, é muito bom, mas precisa fazer esse segundo gol, entendeu? Deixa mais tranquilo. Então é uma oportunidade que foi desperdiçada, a Ponte chegou em condição, tinha um número suficiente de jogadores para ter uma superioridade e o Kevinson, na leitura de jogo equivocada, acabou desperdiçando o que poderia ser uma boa oportunidade. Daqui a pouco tem a participação do nosso ouvinte pelo WhatsApp. A Ponte está ganhando em 26 minutos. 991869070. Mande mensagem. Torcedor Ponte Pretano feliz, esperançoso. Uma boa atuação da Ponte até aqui nessa metade do primeiro tempo. E vem Operário para o campo de ataque e sai jogando pela ponta esquerda. Gabriel Inocêncio dominou, escapou da marcação do primeiro, rola a bola lá atrás. Ele volta do comando para Matheus Trindade. Da esquerda para a direita. Passe foi curto para Maguinho. Divide bola. Ele lança a bola lá para o campo defensivo. Lucas Cunha. Sem brincadeira, afasta o perigo. A bola voltou para Elvis, tá inspirado o Elvis, tentou passe por dentro ali, deixou passar ali o Brandão, na verdade o passe do Léo Gomes, a bola não fica com o jogador da Ponte Preta, volta para o goleiro Wagner sair jogando. Pois não, meu caro Fábio Scheib, a participação do nosso ouvinte pelo WhatsApp. Ele sempre manda mensagem aqui pra gente, tá mandando um abraço, o Cearazinho, rei do espetinho lá da Vila Industrial.
Tá te cobrando uma visita lá, viu, Júlio Nascimento? Tá mandando devendo, você ir lá comer um espetinho, cara. O Marcelo, torcedor do Operário, sempre participando conosco aqui também. Estarei no radinho hoje acompanhando o nosso Operário. Ele fala que o gramado do Operário é novo lá do Germano Krieger, viu? Tá bom, viu, cara? Se a gente não sair da chuva e frio nessa época, a gente não faz nada. Dizer aqui que sempre chove. E quem também tá conosco aqui é o Léo Santos. Tá falando, se a Ponte ganhar hoje, amanhã eu faço um churrasco. Será que eu como esse churrasco? É o Leonildo de Hortolândia. Opa, chama nós, estaremos presentes. Aliás, pro torcedor do Operário aí que falou do gramado, cara, o Marcelão, pra quantidade de água que caiu, o gramado tá sobrecarregado, evidentemente, porque o serviço de drenagem não aguenta tamanho peso, né, de água, mas pra quantidade tá legal até aqui. E vem Ponte pro campo de ataque, Diego Porfírio tentou cruzamento, a bola desviou na marcação, ficou pedindo pênalti, a arbitragem vai seguir. Rebote é do Matheus Trindade. Matheus Trindade rola a bola pela ponta direita, ele volta no comando pra chegada do Vinícius Dias. Entregou, soltou pra Pablo. Opa, teve um pisão ali pra cima do Pablo. Falta marcada é a favor do time do Operário pelo campo de defesa, vai sair jogando lá atrás. Enquanto o Pablo sente o camisa 92. Ídolo do Atlético Paranaense, assim, podemos dizer, né? Teve um bom momento na primeira passagem no Furacão, mas no São Paulo não deixou saudade nenhuma o Pablo, né? Não, foi melhor no Atlético Paranaense, sem sombra de dúvida. Certo, Adriano Almeida? Com certeza, e com muita expectativa ele foi pro São Paulo, né? Mas não cumpriu. Era Pablo ou Gabigol, lembra? A discussão das contratações. O Flamengo, inclusive, sondou a situação do Pablo no primeiro lugar do Gabigol antes e aí de foi de Gabigol. Era a preferência do Flamengo, era Pablo. 28 minutos. Esse é o Fábio Scheib, sabe tudo, lembra tudo, impressionante. Agora falta mais uma. O time da Ponte Preta começa a cometer muitas faltas, Adriano Almeida. Essa agora do Léo Gomes em cima do Bosquilha, colocou a mão nas costas do meia do Operário, que cobra cartão amarelo. O juiz fez vista grossa, nada de cartão por enquanto. Bosquilha vai lançar essa bola para a área da Ponte já. 29 minutos do primeiro tempo, 1-0 para Macaca, 1-0. Lá vem Gabriel Bosquilha, dono da bola parada do time do Fantasma. Ele vem para a cobrança de falta, autorizado. Apenas o Júlio formando a barreira do time da Ponte. Lá vem Bosquilha, pintou cruzamento na primeira trave, desvia errado, a bola ficou viva na grande área. Atenção, pintou a chance do time do Operário, a batida para fora! Vinícius Dias de frente pro gol, ele deixou passar. Que oportunidade agora do time do Operário, Indri. Lançamento para a área. E agora a Ponte provou do próprio veneno, porque essa bola foi para a área e ficou pipocando, sem os jogadores pontepretanos conseguirem tirar. Ela sobra para o Vinícius, que chuta, mira o ângulo esquerdo do outro Vinícius, goleiro pontepretano, para a sorte da Macaca. Ela sai apenas tiro de meta. E, Júlio, segundo erro do sistema defensivo da Ponte, segundo perigo do Operário. Por isso que eu tô falando, precisa ser assim, praticamente erro zero, porque não conseguiu afastar, cabeceou errado, deu nos pés ali do Vinícius, e aí por pouco o Operário não empata esse jogo, né? Acertou ali na sustentação, pertinho da trave, e é um Operário que gosta do jogo, que tem a posse de bola e que vai conseguindo empurrar a Ponte agora. E vem o Operário pro campo de ataque, agora o passe errado do Gabriel, falhou a defesa da Ponte, a bola voltou para Pablo, golaço na casinha! Gol do Operário! Pablo tirando o goleiro Vinícius da jogada. Uma falha, mais uma falha de atenção monumental do sistema defensivo da Ponte Preta para aproveitar o Pablo aos 30 minutos do primeiro tempo. Empata em Ponta Grossa a equipe do Operário numa falha gigantesca, Lucas. Operário 1, Ponte Preta também 1. Detalhe do gol é seu, Adriano Almeida. Essa bola foi lançada pro Pablo, mas a poça d'água estava ajudando o Lucas Cunha e ele estava muito mais nessa bola do que o atacante do Operário. Só que aí a bola parou instantaneamente na poça, enganou totalmente o Lucas Cunha, que não conseguiu dar um chutão. O Pablo estava ali na frente, se aproveitou, finaliza muito bem, foi o que ele fez. Belo gol no Germano Krieger para deixar tudo igual, 1-1. Quando parece que tudo vai dar certo, tudo começa a dar errado, Gabriel Castro. Eu tinha acabado de falar, tem que ser um jogo erro zero. As duas vezes que o sistema defensivo da Ponte errou, o Operário chegou com perigo. Na terceira não falha, o Operário não tá na quarta colocação à toa. Lucas Cunha chutou absolutamente nada, espalhafatoso, desequilibrado, tem que estar centrado, tem que saber jogar a partida. Errou,
na hora errada, na frente do jogador errado. Pablo bateu cruzado, acertou um belo chute. 1-1, um Operário que já gostava do jogo e certamente vai pressionar bastante a Ponte neste primeiro tempo. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere aqui na CBN Campinas. Chegamos à marca dos 32 minutos do primeiro tempo. 32 minutos é um primeiro tempo. Em Ponta Grossa segue. Operário tem um, Pablo. Ponte Preta. Um gol marcado pelo Brandão. Central da Bola. Playoffs da Sul-Americana, intervalo de jogo lá em Medellín. O Independente Medellín, o DIN, tá ganhando do Vasco da Gama por 1-0, jogo de ida desses playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Ainda hoje tem Bragantino em ação. O Bragantino jogando contra o Sport Cristal lá no Peru, jogo às 9h30 da noite. Futebol Globo CBN. E agora temos um erro do sistema defensivo da equipe do Operário. Oportunidade para o time da Ponte, Adriana Almeida. Se a poça d'água do outro lado ajudou o Operário, agora ela ajuda a Ponte. Falha do sistema defensivo, o Elvis ia roubando a bola, ia saindo na boa, sofreu a falta, agora vai ter uma boa condição aí. Eu acho que o Elvis vai tentar o chute direto dali. Aproveitar o gramado pesado, não é verdade? A chuva que volta, inclusive, neste momento em Ponta Grossa, no Germano Krieger. 1-1, tudo empatado. Operário e Ponte Preta estão jogando pela Série B do Campeonato Brasileiro. Autorizado. Lá vem Elvis. Lá vem o 10. Apenas 3 homens formando a barreira do time do Operário, protegendo o gol do Wagner. Elvis, autorizado. Bateu por baixo, pegou, soltou o goleiro. Pega Wagner. Segura firme, quase funcionou o rebote, Indri. Quando todos esperavam um chute por cima no ângulo, ele tentou aproveitar esse gramado para um montinho artilheiro, não deu certo. Olha o Operário descendo. Pro campo de ataque, domina com o Maguinho. Maguinho deixou pra Pablo, esqueceu a bola, voltou pra Maguinho, tabelou com ele mesmo por baixo. Minha nossa, sanduíche agora. Sanduíche dos jogadores da Ponte. A arbitragem tá marcando a falta e vai pintar cartão amarelo pro Márcio Silva. Primeiro cartão do jogo pro zagueiro ponte-pretano Márcio Silva. Pela falta agora, o Operário evoluía bem no lance, ia ter uma chance perigosa. Trocou por essa falta. O jogador ponte-pretano vai levar perigo. Foi nem ele que fez a falta, né? Vamos combinar que talvez foi mais falta do Léo Gomes do que do Márcio Silva. Sobrou pro camisa 44 da Macaca. Júlio, aí vai de novo a leitura equivocada dos jogadores da Ponte, né? O Maguinho tava sozinho, tinha acho que 6 jogadores da Ponte ali. Não precisa dar carrinho, não dá essa oportunidade pro árbitro. Já tá chovendo, o gramado tá pesado. Se você dá um carrinho e acerta o jogador adversário, é cartão na certa. Então assim, não tá um jogo violento. O Maguinho estava no meio de muitos jogadores da Ponte, provavelmente iria tentar uma finalização com a perna esquerda, estava numa distância considerável. Agora, faz a falta, o zagueiro da Ponte é amarelado e você tem uma bola parada em que o Operário já conseguiu aí balançar as redes uma vez e vem com perigo de novo. Cara, olha onde tá o Wagner, goleiro do Operário. Tá ali na bola ali, ó. Foi lá dar alguma instrução, não sei se ele bate falta também, acho que não. Mas o gol tá aberto lá do Operário lá atrás. Ele tá lá na resenha ali com o Pablo, com o Gabriel Mesquita, com Gabriel Bosquilha. Todo mundo ali conversando antes da falta. O árbitro agora vai chamando. Gosta de uma resenha, André. Gosta de conversar o professor, hein? E vamos ver se ele vai compensar depois nos acréscimos, né? Mas um jogo que parou muito nesse primeiro tempo. Todo baiano é gente boa, né? Então o Bruno Pereira Vasconcelos gosta de uma resenha. E ele tá chamando alguém da Ponte Preta ali. O da hora, hein? Deve tomar um cartão amarelo aí, mesmo no banco de reserva. E vai ser amarelado, então, David da hora, mesmo no banco, por reclamação. 35 minutos no primeiro tempo e o relógio comendo, né? O tempo tá passando, não tem jogo, muita enrolação. Pablo e o Gabriel Bosquilha ali também na bola, esperando a autorização do árbitro baiano Bruno Pereira Vasconcelos. Enquanto isso, o goleiro Vinícius vai montando a barreira ali, vai protegendo o canto. Com 4 jogadores, Brandão, Palácios, Márcio Silva. E quem faz a base é o Diego Porfírio, mais baixo da barreira. Só confirmando então, camisa 18, né, de David da hora, né? Isso amarelado. Mesmo. Muito bem, já recebe o cartão amarelo mesmo no banco de reservas, o camisa 18. Márcio Silva também recebeu 1, por conta dessa falta marcada no ataque da equipe do Operário. 36 minutos do primeiro tempo.
Autorizado, Pablo, Gabriel Bosquilha, os dois candidatos na cobrança de falta, uma falta frontal, pode levar perigo ao gol do Vinícius. Vinícius totalmente no canto esquerdo dele, protegendo, deixando outro canto aberto. Lá vem Bosquilha na barreira. A bola volta para Klaus, ajeita para Pablo. Pablo tira o peso da bola, lançou Maguinho na ponta direita, contra a marcação no primeiro. Maguinho ainda ele conduz, escapou do primeiro, escapa do segundo, atrapalhado pela poça, deu certo. A bola voltou para Bosquilha. Bosquilha adiantou, soltou para Pablo. Pablo na ponta esquerda para Gabriel Feliciano. Feliciano de direita, não é o pé dominante, mas puxou mesmo assim, tentou o cruzamento aí, não acontece, né, Gabriel Feliciano? Só para subir no busão, o pé direito. A bola volta no campo defensivo da equipe do Operário, que recomeça com o goleiro Wagner. Vai sair jogando. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. A informação, Fábio Scheibe. Pela Sul-Americana, o Vasco empata o jogo contra o Independiente Medellín, um gol contra. Logo no início do segundo tempo, o Vasco empatando lá na Colômbia, 1-1 agora, comecinho do segundo tempo. 38 minutos do primeiro tempo, falta marcada para Ponte Preta pelo campo de defesa, vem Lucas Cunha para a cobrança de falta. Procurando opção ali, Sérgio Palácio está pertinho dele, Márcio Silva também. Lá vem ele, Lucas Cunha, tira o peso da bola, levanta lá para o campo de ataque, tenta sair jogando, chega rasgando a defesa da equipe do Operário. Afasta o perigo, a bola volta de graça para a equipe da Ponte. Voltou com Léo Gomes, levantou a cabeça, Léo Gomes adiantou na ponta direita para Júlio, mais um passe errado do camisa 16, a bola vai de graça, é lateral marcado. Gabriel Castro, 38 do primeiro tempo, 1-1, Gabi. E a estratégia da Ponte, depois que sofreu o gol, ela tá se mostrando favorável a ela. Vai picotando o jogo, vai fazendo falta, vai reclamando com a arbitragem, o árbitro gosta de uma resenha também, o tempo vai passando e a Ponte, que poderia sentir o gol, poderia vir uma pressão do Operário, não acontece. E lá vem a Ponte para o campo de ataque, domina, Elvis soltou para Barcelos para Elvis, Porfírio passou, pediu, Elvis levantou na boca do gol, Brandão de cabeça no cantinho, pega o goleiro, ele tá querendo, quase vai para a casinha de novo, Adriano Almeida. O cruzamento do Elvis, né, e o cabeceio no cantinho, o Wagner estava bem posicionado, pegou essa bola, olha só, quase o segundo da Macaca. Quase o Brandão, vai pra rede de novo. A bola volta pro campo de ataque do time do Operário. Tenta sair jogando ali. O Berto fica reclamando com o Wagner. Cria a bola no peito, mandou alto demais. O goleirão do time do Operário é lateral marcado pra Macaca sair jogando pelo campo de defesa. Você pode participar da nossa transmissão mandando seu recado pro nosso WhatsApp 99186-9070. 99186-9070. Fica à vontade para interagir aqui durante a nossa transmissão de Operário e Ponte Preta. A Ponte se defende neste momento. O Operário quem vem para ataque, Maguinho domina, escapa da marcação no primeiro, rola a bola com o Matheus Trindade. Matheus Trindade levanta a cabeça, procura opção, se apresenta lá do direito do campo. Ele prefere o toque lá atrás com Klaus. Klaus domina, levanta a cabeça, procura opção, se apresenta, já recebe ali o jogador Miranda. Miranda entregando a Bosquilha. A Bosquilha pela ponta esquerda, escapa da marcação no primeiro, rola a bola pela ponta esquerda, ela desvia no meio do caminho no Léo Gomes. Lateral marcado, Pablo tem pressa, foi inteligente. Rola a bola com Berto, Berto para Gabriel, Gabriel de primeira por dentro, solta a bola com Vinícius, Vinícius na cavadinha lá pro campo de ataque, entregando para Maguinho, deixou passar, ela teve de graça agora pro time do Operário, pela ponta direita, vem pro campo de ataque, dominou, recolheu, Ailon pintou cruzamento para Berto, subiu Júlio no meio do caminho, afasta o perigo, tira dali, Evanson fica com rebote, ele domina, sai jogando pro campo de ataque, faz a abertura de bola, buscava Elvis no meio do caminho, antecipa a defesa do Operário, mas a arbitragem tá marcando a falta, o jogo tá parado, falta marcada é a favor do time da Ponte Preta lá atrás. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. 40 minutos no primeiro tempo, estádio Germano Krieger em Ponta Grossa, Série B do Campeonato Brasileiro. Atenção, torcedores. Operário 1, Pablo. Ponte Preta. Também tem um, Brandão, foi pra casinha. Central da Bola. Mais Série B agora pela noite, em andamento. O Ceará está empatando com o CRB, finalzinho do primeiro tempo também lá no Ceará. Por enquanto, 0-0 Ceará e CRB. E eu aproveito para mandar um abraço aqui para Beatriz de Hortolândia. Alô, Bia. Ela está com o pai dela ouvindo a CBN no carro. Estamos torcendo para Macaca, diz ela aqui. O pai dela chama Ederlon. Então um grande abraço para Beatriz e pro Ederlon no carro ouvindo Júlio Nascimento. Júlio Nascimento. Valeu demais o carinho da nossa audiência e você pode mandar a sua mensagem, participar também, mande aí o seu recado, 991869070, fique à vontade. 41 do primeiro tempo, reta final da primeira etapa, a Ponte abriu o placar, Brandão
Aí o Lucas Cunha falhou e o Pablo aproveitou. 1-1, tudo igual por enquanto em Ponta Grossa. E chove em Ponta Grossa. A bola vai sobrando lá pra Berto. Berto pela ponta esquerda. Dominou, camisa 14, vai bater pro gol, cortou. Lucas Cunha deixou pra trás, rolou pro meio da área. Afasta a marcação e agora subiu a bandeira. É uma demora, né? Um impedimento óbvio, mas a orientação é essa, né, Adri? Não tem o que fazer, né? Agora o Bandeira também tenta se explicar ali dentro de campo, mas o Bosquilha estava impedido aí nessa tentativa de cruzamento, melhor para a Ponte. 42 minutos do primeiro tempo, tudo igual, 1-1 em Ponta Grossa, um ponto para cada lado. O Operário vai chegando a 33 pontos, brigando aí pelo acesso. A Ponte Preta chegando a 9 pontos. Faz tempo que a Ponte não pontua, 7 jogos, só derrota atrás de derrota. A bola volta para o time da Macaca, para o campo de ataque, tenta o lançamento lá na direção do Brandão, chega antecipando a defesa do Operário. A bola fica de graça para a Macaca, vai ser jogando, recomeçando ali o Sérgio Palácios, dominou, recolheu, não brinca não, Palácios. E agora esse arbitragem tá parando, marcando a falta. Impedimento, né? O juiz ajudou, né? O Palácio, ele vai se complicar sozinho. Por que não faz o simples, né, cara? Galho, né? Deixa eu marcar esse impedimento que ele vai driblar, ele vai errar, ele vai perder essa bola, vai me dar problema. Então, deixa eu marcar o impedimento aqui. E o Diego Leão no banco. Aí sai jogando o time da Ponte Preta com Palácios. Palácios dominou, recolheu, soltou essa bola com o Júlio. O Júlio trabalhou, soltou no campo de ataque para Keverson. Bom passe para Elvis. Elvis dominou, girou para cima da marcação, bateu pro gol. Pegou, soltou o goleiro. Pega, Wagner. O Elvis já sentiu que o Wagner não é muito de encaixar a bola não, hein, Adriano Almeida? Não tá inspirando confiança não, ainda mais com esse gramado molhado. O Elvis chutou de muito longe, era uma bola pra agarrar fácil, aí ele bateu uma roupa, depois deu uma disfarçada. Vamos ver até o final desse jogo, Júlio. E agora o Maguinho foi avançando e ganhou o escanteio pro time do Operário, André. O Maguinho lateral direito, né? E ele tava caindo por ali, conseguiu esse escanteio depois de tentar, a zaga da Ponte não quis se complicar com esse gramado molhado, preferiu o escanteio. É pelo lado direito do ataque do Operário. Atenção, escanteio, vem a bola parada, preocupação para o goleiro Vinícius. Vinícius Ferrari vai fazendo a sua estreia como profissional do time da Ponte. 44 do primeiro tempo, autorizado. Lá vem o time do Operário, pé esquerdo na bola, Gabriel Bosquilha, todo mundo vai cercando o Vinícius. Tá todo mundo cercando o Vinícius. A batida, a bola sem peso, jogada ensaiada. Gabriel dominou na grande área, rolou para Pablo, bateu pro gol. A bola desviada, Klaus de cabeça para fora. Impressionante o gol que perde o Klaus. Era só fazer pra sorte da Ponte, ele não fez, Dri. Jogadinha bem ensaiada agora do Operário, né? Uma bola longa do outro lado da área e aí toques dentro da área até esse cruzamento para a defesa dispersar. Por muito pouco, realmente, o Klaus não vira esse marcador no momento em que a arbitragem sinaliza. Vamos até os 50. Júlio. Pois não, Gabi. Mais um erro do Lucas Cunha. Tempo de reação dele foi horroroso. Você mesmo disse, uma bola sem peso. Aquele balãozinho, alta, sem velocidade. Chegou até o jogador do Operário e o Lucas Cunha não deu combate. Ficou livre pro Pablo. Conseguiu fazer o cruzamento e aí o Klaus perdeu o segundo gol de cabeça. E vem pro campo de ataque o time da Ponte, bola lançada para a ponta esquerda, vem com o Elvis. Elvis soltou para Diego Porfírio, levantou a cabeça, invadiu grande área, Porfírio perdeu o tempo de bola, ainda ele na condução. Porfírio carregou, puxou para a ponta esquerda, onde é que você vai, Porfírio? Recebeu a falta, puxou, chamou, recebeu. Falta marcada pro time da Ponte. Mas uma tomada de decisão duvidosa do Porfírio, hein, Adriano Almeida? Era o melhor que ele podia conseguir para concluir essa jogada, depois de ter levado a bola ali para a linha de fundo, ter ficado sem ângulo para chutar, não ter mais encontrado algum companheiro perto para dialogar. Ele puxou, chamou essa falta. Agora deixa pro Elvis que ele resolve melhor. Falta marcada para o time da Ponte Preta fazer a cobrança. Elvis, 45. Adri já informou, vamos até 50 minutos. 50 minutos no primeiro tempo. 1-0 a Ponte fez com um Brandão. E aí o Pablo empatou, deixou igual 1-1. Neste momento, um gol para cada lado da Ponte, tentando, quem sabe, o segundo gol no jogo. Elvis, ele quem vem para a bola, 46 minutos no primeiro tempo. O árbitro vai para a resenha, hein? Professor Bruno Pereira Vasconcelos gosta da resenha ali. O juiz do jogo. Chama para conversar ali o Berto, chama a atenção dele, forma a barreira. Agora tá lá o Sérgio Palácios atrapalhando a visão do goleiro. Deixa ali o Wagner de lado. E agora sim, Elvis e Barcelos e Elvis. Mas agora teve empurra na grande área, vai lá chamar para conversar.
Que resenha, hein, Adriano Almeida? Impressionante, hein? E ele avisa que não vai tolerar mais. Vamos ver, então. Vamos ver, Elvis e Barcelos, autorizado, perto da barreira, Elvis mandou pro gol, na trave! Caprichosamente, a bola não entra, que bomba, que balaço do Elvis, que recebe o lançamento, a bola foi forte demais, sai em tiro de meta para o Operário. Ia ser um senhor golaço, 10 tá querendo, Adriano Almeida. Olha, Júlio, a gente que já trabalha algumas temporadas com o Elvis, percebe que tem dia que o chute tá mais calibrado, que a vontade tá um pouco a mais. E hoje é um daqueles dias, ele tá com o pé calibrado e pra sair algum golaço, pode sair ainda essa noite. Vou falar um negócio pra você, hein. O Wagner não é um dos goleiros que inspira mais confiança, não. Tá perdidinho no jogo. A bola vai sobrando com Gabriel Feliciano. Tenta o lançamento para campo de ataque. Lucas Cunha. De peixinho. Rasga, solta. Entrega no campo de ataque para Kevson. Kevson recolhe, domina. Volta a bola com Márcio Silva. Ele deixa com Danilo Barcelos. Armando a jogada. Danilo Barcelos. Avião 14. Solta a bola no comando para Júlio. Muito forte o lançamento. Ele agradece. Diz que foi uma ideia boa. A execução nem tanto assim. A bola se perde em lateral. 48 minutos 2 para acabar o primeiro tempo. Daqui a pouco tem central da bola com o Fábio Chaib. O intervalo do jogo. Gabriel Castro vai analisar tudo neste primeiro tempo. De repente também traçar planos para a segunda etapa, o que é que a Ponte pode fazer diante do que se apresenta o jogo do Operário para todo o segundo tempo. A bola vai sobrando com Júlio, Júlio domina, solta a bola no apoio com Kevson, Kevson recolhe, domina, volta a bola pelo comando de ataque com Sérgio Palácios, recebe a falta nele. Último lance do primeiro tempo pode ser uma bola levantada lá pro campo de ataque, Indri. E é uma boa, né? Foi assim que a Ponte conseguiu as melhores oportunidades até agora. A falta é muito perto aqui do centro do campo, do meio campo. Até por isso o Elvis caminha e ele deve dar um chutão lá para a grande área para ver o que acontece nesse último lance da primeira etapa. Pois não, Fábio Chaib? Tem gol no outro jogo da Série B, gol do CRB, jogando fora de casa contra o Ceará em péssima campanha, na zona de rebaixamento, vai perdendo para o CRB, gol de Mikael, um dos artilheiros do Brasil, hein, Julio? E a bola vem pro campo de ataque do time da Ponte, Kevson, pé de ferro, venceu o primeiro duelo, Márcio Silva trabalhou atrás com o Elvis, Elvis ajeitou, que bola, é pra chegada do Júlio, pintou cruzamento na grande área do Kevson, na verdade, tentando cruzamento, a bola ficou viva para Márcio Silva, dividiu uma confusão danada na grande área ali, alguém foi atingido, o jogo tá parado, falta marcada, falta de ataque, Dri. O jogo ficou feio agora nesses minutos finais, né? Muito faltoso, um gramado pesado, os jogadores já cansados. Agora uma falta ali na tentativa do ataque pontepretano, levou a pior o jogador da Ponte, o Léo Gomes, que teve um choque aí de cabeça, mas já vai se levantando, não vai precisar de atendimento. Vamos para os últimos segundos dessa primeira etapa. Daqui a pouco tem um intervalo neste primeiro tempo, Operário e Ponte Preta. Aliás, o professor ali, o Bruno, tá pegando a bola. Vai encerrar, né? Deu por hoje esse primeiro tempo, então apita o árbitro. Aponta o centro do campo, fim do primeiro tempo. Operário 1. Ponte Preta também 1. Júlio Nascimento. Iniciamos agora nosso intervalo aqui na CBN Campinas para Ponte Preta. Operário e Ponte Preta estão jogando neste momento. Central da bola com Fábio Chaib. Central da bola. Valeu, Júlio Nascimento, 8 horas 22 minutos, intervalo de jogo lá no Germano Krieger. A Ponte Preta fazendo um bom jogo nessa primeira etapa, saiu na frente, mas o Operário conseguiu o empate ainda na primeira etapa. E a Ponte, pelo menos, está mostrando certa raça, vontade, não é isso? Gabi Castro, seu destaque do comentário, Gabi. É isso, Fábio Chaib, é uma Ponte Preta diferente, tá? Com uma postura mais agressiva, querendo, jogando, uma defesa marcando alta, um meio-campo sabendo se posicionar e um sistema ofensivo de movimentação. Se é uma Ponte diferente, o resultado está sendo diferente das últimas rodadas?
tá conquistando um ponto. Um pontinho que pode ser aí um momento de início aí da retomada da Ponte Preta nesta Série B, a Ponte que não vence há 12 partidas nesta competição. Intervalo de jogo também na Série A do Brasileirão, lá no Couto Pereira, o Palmeiras vai batendo o Curitiba por 2-0, 2 gols de Maurício, Palmeiras na liderança da Série A. Eu aproveito aqui para mandar abraços aqui na nossa CBN, quem mandou aqui pra gente pedindo um abraço para o tio Thomas, viu, Gabi? Tio Thomas tá aqui conosco, tá sofrendo pela Ponte Preta. Quem mandou mensagem aqui pra gente foi o Pedro Schiller, se não for isso aqui, me desculpe a pronúncia do seu sobrenome, mas tá mandando um grande abraço aí pro tio que tá sofrendo com a Ponte. Valeu pela audiência, pela companhia aqui conosco. Quem também está com a gente é o Antônio do Jardim Boa Esperança, sempre participando. Ele diz, pelo menos hoje e até aqui o time está jogando para ganhar. Atitude diferente daqueles toques para trás e para o lado com a intenção de não perder como sempre. Assim, dá alguma esperança. Antônio do Jardim Boa Esperança. E no YouTube da CBN Campinas também tem muita participação também, claro, viu, Fábio Chade? Muita gente mandando mensagem aqui pra gente. Tá o Fabinho, né? Qual as novas da Ponte? O Mauro César Luiz. Quem também tá conosco é o Emerson Santana, sempre participando. Bora nega véia, diz o Emerson Santana. O Lulu Lopes, Operário, tá torcendo pro Operário aqui, o Lulu Lopes. A Nara Barbosa, vamos Ponte. O Daniel Maciel de Souza, vamos Ponte. Dá uma força aí, Ponte. Pois meus amigos estão com muito mimimi comigo. Diz que está sofrendo pela macaca. Então, muita gente participando. Participe também. Mande sua mensagem pelo 19991869070. Se preferir, também participe do chat do YouTube no youtube.com/CBN Campinas. 8h24. Um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui da CBN para falar mais sobre Ponte Preta e Operário. Intervalo de jogo lá em Ponta Grossa, 1-1 por enquanto, Operário e Macaca. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Operário, Ponte Preta, Futebol Globo CBN. Quer um plano para curtir as férias? Deixa com a gente. Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$128. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Operário, Ponte Preta, Central da Bola.
8 horas 27 minutos, 5 minutos de intervalo lá no Germano Krieger, 1-1, Operário e Ponte Preta. A Ponte saiu na frente logo no início da partida, um gol de Brandão, fazendo 1-0 para Macaca logo antes dos 10 minutos, né, Gabi? Foi aos 6 minutos, 7 minutos no meio da minutagem aqui, fez 1-0 para Ponte, sobrou para ele na pequena área ali, ele virou pro gol e fez 1-0 para Macaca, mas aos 31, Pablo, veterano Pablo, artilheiro também, foi lá e marcou o gol do Operário, deixando 1-1 por enquanto no Germano Krieger. O outro jogo da rodada em andamento desta Série B, o Ceará está perdendo em casa para o CRB por 1-0. Esta rodada, né, a 19ª rodada da Série B, que começou exatamente ontem, né? Ontem tivemos partidas desta 19ª rodada. O América Mineiro, que é o lanterninha da competição, estava vencendo e ia conquistar a primeira vitória na competição, mas sofreu a virada para o Avaí por 2-1. O jogo lá na ressacada, 2-1 para o Avaí contra o América Mineiro. Ontem também o Novo Horizontino perdeu em casa para o Criciúma por 1-0. E o Vila Nova, segundo colocado da competição, venceu o Fortaleza por 2-1. Hoje, além de Ponte Preta e Operário, como eu disse, o CRB está vencendo o Ceará por 1-0, intervalo de jogo também. Daqui a pouquinho, agora, 8h30, começa o jogo entre Goiás e Sport lá na Serrinha, em Goiânia. E ainda hoje, às 9h30 da noite, tem Náutico e Londrina. A 19ª rodada se encerra amanhã com o Atlético e São Bernardo, o Cuiabá recebendo o Atlético Goianiense e o Botafogo de Ribeirão jogando contra o Juventude. Neste momento, a liderança do Criciúma tem 39 pontos ganhos, o segundo colocado é o Vila Nova, 34, o Operário está indo para a terceira colocação com 33, o Juventude é o quarto, 32, o Fortaleza o quinto, 31, e o Novo Horizontino é o sexto colocado, tem 30 pontos ganhos. A Ponte Preta está somando um ponto, né? Está indo a 9 pontos, é a vice-lanterna, não sai dessa situação. Lembrando que o primeiro time fora da zona de rebaixamento que ainda joga na rodada é o Londrina, que tem 20 pontos, ou seja, a Ponte neste momento a 11 pontos de sair da zona de rebaixamento. É muita coisa, hein, Gabi? É muita coisa. Se você pegar aquele número são 4 rodadas a menos, né? Que os times trabalham, né, contra o rebaixamento, 42, 43 pontos, né? E a Ponte neste momento com 9. Então imagina o segundo turno praticamente perfeito que ela vai ter que fazer, né? Então é muito complicado, mas tem que ser passo a passo. Vamos fazer uma conta aqui de padaria, 19 jogos, ou seja, 57 pontos em disputa, né? Pensando no segundo turno. Faltam 19 jogos para terminar a competição, 57 pontos, a Ponte está com 9. Para chegar uns 45, vamos por 45, que é aquele número mágico que todo mundo fala. Seriam 36 pontos em 57 em disputa. Muito complicado mesmo, ou seja, mais 12 vitórias para Macaca de 19 jogos é muita coisa, hein, Gabi? É muita coisa, ainda mais com este elenco, com salário atrasado, muita coisa tem que mudar. A boa notícia para o torcedor pontepretano, a postura para o jogo de hoje já foi diferente e ela chega ao empate. E pode ser melhor ainda na segunda etapa, né, Gabi? Porque daqui a pouco a Ponte volta aí pro gramado do Germano Krieger. A primeira etapa deixou uma boa impressão. O que a Ponte tem que fazer para vencer essa partida, caso o Márcio Zanardi aí queira mudar também, pensando justamente no primeiro triunfo dele à frente da Macaca, hein, Gabi? Fabião, eu acho que assim, a condição do gramado pode ter ajudado a Ponte no primeiro tempo? Pode, mas acima de tudo, o que foi diferente nesta noite em Ponta Grossa, lá no Paraná, foi a postura da Ponte. Ela quis jogar, ela quis enfrentar o Operário. Então, a linha de marcação do sistema defensivo da Ponte não ficou próximo da área. O Operário não conseguiu encurralar, não conseguiu pressionar a Ponte. Foi uma linha de defesa mais alta, algo que eu já estava cobrando há muito tempo do Márcio Zanardi. Afasta o adversário do gol, a defesa é muito frágil da Ponte. Se você joga próximo do gol, você deixa o adversário próximo do seu objetivo. Com os seus zagueiros, não precisa jogar próximo do meio campo também, porque daí na bola longa o zagueiro tem que correr e a gente sabe que os zagueiros da Ponte não tem essa característica. Mas ali no meio, onde eles estão, é uma faixa intermediária em que o Operário ficou com um campo curto
muito para poder jogar, e aí com um gramado pesado, com muita chuva, dificuldade para tocar a bola, para fazer um drible, uma ultrapassagem, a Ponte ela conseguiu se acostumar com esse gramado, o tipo de jogo favoreceu a Macaca, aliado a essa postura um pouco mais agressiva, chegando ao campo de ataque. O gol saiu cedo com 6 minutos, mas antes ela já teve um escanteio. Então ela já conseguiu atacar, ela já mostrou pro Operário que ela viajou querendo fazer algo diferente do que fez nas últimas rodadas. E aí na cobrança de escanteio do Elvis, desvio do Márcio Silva e o Brandão bem posicionado, ligado na partida, conseguiu colocar para o fundo das redes. Então foi um início muito promissor, tudo conspirou a favor da Ponte, essa postura melhor, o gramado pesado, saindo à frente do marcador, foi um início aí surpreendente da Ponte. O problema é que com o passar do tempo, o Operário se acostumando com o gramado, foi tendo mais posse de bola e aí, hora ou outra, o sistema defensivo da Ponte erra. Esse é um problema que precisa ser corrigido do Márcio Zanardi. Ele precisa colocar na cabeça dos jogadores que tem que ser erro zero, atenção total. Tem que, de qualquer maneira, afastar o perigo, jogar a bola para longe. É o Lucas Cunha todo torto ali, desequilibrado, quis jogar a bola de uma maneira diferente, errou. E aí na frente do Pablo ele finalizou, ele nem precisou dominar, não precisou tocar, nada. Do jeito que ela tava, ele finalizou e aí a bola fez a curva, saindo do estreante Vinícius, que fez um bom primeiro tempo, é verdade que não teve muito trabalho, porque foi uma bola no gol. Fez uma banana, né? O chute dele. Foi saindo ali na curva e tirou do goleiro da Ponte e acabou morrendo no fundo das redes. Foi a única finalização correta do Operário. Das 9 finalizações, só essa acertou o gol e morreu no fundo das redes, mas ele não teve culpa nenhuma, o goleiro da Ponte. Isso aos 30 minutos. E aí tinha aquela preocupação, como é que vai ser o minuto seguinte, né? Porque a Ponte, assim, ela toma o gol, sente aí a pressão do adversário, pode ser que ele conseguisse a virada. Mas não, como a Ponte tá ligada no jogo de hoje, reclamou com a arbitragem, a falta demorou, o árbitro foi no banco de reservas da Ponte e o tempo foi rolando. E aí o Operário não conseguiu pegar o clima deste gol, não conseguiu mais pressionar a Ponte e aí ela se segurou no primeiro tempo e teve até uma oportunidade para fazer o segundo com o Elvis, que fez a cobrança muito bem de falta e ela acertou ali a forquilha, né? Entre o travessão e a outra trave e acabou saindo, então por pouco a Ponte não faz o segundo gol. Pro segundo tempo, tem que manter essa postura, porque o Operário vai vir pra cima, eu tenho certeza que vai pressionar a Ponte, mas a Ponte precisa querer essa bola, precisa jogar do meio pra frente, continuar acionando o Brandão, o Elvis tem que ter essa postura de protagonista, de camisa 10, de querer mudar este cenário, de acabar com este jejum, interromper essa sequência tão incômoda de 11 partidas, o Kevson pela direita, canhotinho, tá conseguindo ali ao lado do Júlio. O Júlio precisa diminuir os erros, ainda acho que é um pouco de confiança. Não sei se tá pensando naquele lance ainda diante do Goiás, que ele perdeu um gol feito, então errando muito na partida, mas é um jogador que não se esconde. Então é isso, a Ponte tem que ter personalidade, precisa querer a bola, os laterais precisam continuar apoiando, o Porfírio pela esquerda, o Kevson, que tá como ponta, continuar ajudando o Júlio ali, com o Elvis interessado, e a Ponte, seja pela bola aérea ou seja acionando o Brandão, se mostrou em condições de conseguir a vitória. É muito difícil, porque o Operário fez um primeiro tempo muito ruim, mas se o Operário continuar com essa forma de jogo, com essa dificuldade, aumentam as chances da Macaca. Os times já estão voltando para a segunda etapa. Eu aproveito aqui para mandar um abraço para o meu amigo José Augusto Coppola, torcedor fanático da Macaca, está aqui também ouvindo a gente, escutando a narração de Júlio Nascimento, está pedindo gols para você na casinha, para você, Júlio. Eu quero. É, o José Augusto Coppola, também o Mauro Lins, o cantor Mauro Lins está conosco aqui, está com a esposa Márcia, está curtindo a transmissão também, um grande abraço para eles. Lembrando que pela Série A, intervalo de jogo, tá voltando também os times para o segundo tempo no Couto Pereira. O Palmeiras vai vencendo o Curitiba por 2-0. E pela Copa Paulista tem nosso time da região aqui, pertinho de Campinas, o 15 Piracicaba está jogando contra a União São João, no tradicional Hermínio Meto, lá em Araras, por enquanto 0-0. Temos agora 22 minutos da
segunda etapa. Eu toco a bola então pra você, eu passo o comando novamente pra você, Júlio Nascimento, que vai trazer as emoções dessa segunda etapa no Germano Krieger pra Operário e Ponte Preta, por enquanto 1-1. É com você, Júlio. Boa, Operário, Ponte Preta. Júlio Nascimento. Você toca a bola, esse passe, ele é um passe de qualidade ou a bola bem mais na fogueira, assim? Qual que é a característica do Fábio Scheib, jogador? Não, quadrado. Nunca, nos amigos, assim, tem que ser sempre toque de qualidade, né? Lá, vou falar até uma homenagem pra você, lá o meio-campista Sócrates, que jogou, brilhou no Corinthians também. Não entendi muito bem, mas tudo bem. Mas é um cara bom, um cara que representa bastante o Sócrates os grandes jogadores da eternidade brasileira, viu, Júlio? Você ia falar um Paul Scholes, sei lá, Bruno Fernandes. Quem? Bruno Fernandes, de Portugal, do Manchester United. Também é uma boa. A Ponte voltou, Adriano Almeida. O time do Operário ainda não, né? Tá atrasado para subir ao gramado. Já são 17 minutos até agora de intervalo. Mas a boa notícia é que a chuva deu uma trégua. Praticamente parou de chover lá em Ponta Grossa. Agora o Operário já no gramado. Não vejo sinais de mudanças nos dois times por enquanto, Julio. Julio, não sei se é uma boa notícia a chuva parar. Porque o gramado ajudou, apesar do gol, né? A atrapalhada do Lucas Cunha, o Operário tá voltando agora, neste momento, inclusive, subindo pro gramado a equipe da casa. Mas ajudou a diminuir o ritmo da partida, em alguns momentos foi mais favorável à Ponte do que o Operário, né? Então não sei se é uma boa notícia de fato. Depois de Ponte Preta e Operário, a bola vai rolar para São Paulo e Atlético Paranaense, hein? Você com as emoções do Campeonato Brasileiro vai ter muita emoção. Vai começar o segundo tempo no Germano Krieger. Atenção, tudo pronto. Apita o árbitro, toca na bola. O time da Ponte Preta começa o segundo tempo. Operário, Ponte Preta. Pode ligar que aqui tem jogo, tem muita emoção com a Série B do Campeonato Nacional. É o time da Ponte quem tenta o primeiro ataque do segundo tempo. Lançamento pela ponta direita, buscar ali o Kevinson. A jogada foi desarmado, mas com falta. Falta de ataque. Bola pro time do Operário. Vai ser jogando lá atrás, sem pressa nenhuma. Miranda levanta a bola para a ofensiva, buscava a jogada com o Pablo. Acaba sendo desarmado, fura o volante do Operário. A bola fica de graça para Ponte Preta, fica um pé de ganha danado. Kevinson domina, entrega a bola com o Elvis. Aí quem conhece, entregou, soltou para Brandão de frente pro gol para fazer, bateu, pega o goleiro. Não tava valendo mais nada, mas tem que fazer, Brandão. Vai que do nada ali o VAR mostra que não estava em posição irregular, né, Adriano Almeida? E se acostumar com as redes, né, Júlio? Chuta mais forte essa bola. Mas estava realmente à frente. O bom é que a Ponte começa bem o segundo tempo. Macaca com ritmo, lá pro campo de ataque, tentando jogar por dentro ali, Brandão aperta a marcação, tenta sair jogando Miranda. E Miranda coloca a bola pela ponta esquerda no primeiro minuto do segundo tempo. 1-1, Operário e Ponte Preta estão jogando. É a 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte com empate ou vitória hoje, ela vai interromper uma sequência de 7 derrotas seguidas. Em caso de derrota, a Ponte vai bater o recorde de número de derrotas num primeiro turno de Campeonato Brasileiro da Série B. Ela vai alcançar uma marca que ainda não foi alcançada nas primeiras 19 rodadas. Tamanha crise da Ponte. E mesmo com tudo isso, o que mais me impressiona é que ela não é a lanterna, né? O América Mineiro é quem detém a última colocação até aqui da Série B do Campeonato Brasileiro. 1 minuto e 30, falta marcada, jogo tá parado. Posse de bola vai voltar lá pro time do Operário. Vai se levantando ali o Júlio. Tá tudo bem com ele, ficou sentindo ali as costas, mas agora tá tudo certo ali com camisa 2 da Macaca. A bola volta pelo comando de ataque. Enfiada de bola pra Pablo. Pablo chama na tabela, voltou pra Gabriel. Na ponta esquerda, apontou o cruzamento na grande área. A bola passa por todo mundo. Vai sobrando ali pro Porfírio. Porfírio adianta, carrega, contra a marcação no primeiro, deu combate ali o time do Operário, mas ainda Porfírio com a bola. Escapou da marcação no primeiro, rola a bola com o Elvis. Elvis visualizou a jogada, conseguiu o lançamento. Que bola pra Kevinson, sai Wagner do gol. Vem pra fazer a defesa. Os lançamentos do Elvis estão funcionando, hein, Adriano Almeida? E tentando pegar essa defesa do Operário saindo e algum jogador da Ponte em velocidade nessa corrida aí para o mano a mano e de repente 1 contra 1 com o goleiro. Essa tem sido a estratégia da Ponte nesse comecinho de segundo tempo. Está jogando pelo campo de defesa a equipe do Operário, bola solta pela ponta esquerda com o Ailon, lançada em profundidade na marcação do Palácios e Ailon. Palácios tenta proteger, foi pro solo, pediu a falta, a arbitragem deu. Falta marcada para cima do Palácios, que agora foi muito inteligente, conseguiu a falta. E a chuva tá querendo voltar, hein? Deu uma trégua no intervalo,
Os jogadores estavam até secando o uniforme, mas agora a chuva volta a atacar. E muito vento em Ponta Grossa, né? E nesse tempo, né, Drigo, no segundo tempo, o vento é contra a meta do Vinícius, né? Exatamente. Agora é pro outro lado, o que acaba prejudicando um pouco a Ponte Preta, esse vento a favor do Operário, mas a Ponte é quem desce. Sai pro campo de ataque a Ponte Preta. Brandão, lançado, de frente pro gol, faz Brandão, bateu na casinha! Gol! Ponte! A Ponte é pra quem acredita. Brandão, 2 gols dele. O criticado Brandão deslancha de fazer gols em Ponta Grossa. A noite é dele do Germano Krieger. Marca mais uma vez, protegendo o zagueiro, tirando do goleiro. Brandão vai pra casinha, gol da Ponte. Agora em Ponta Grossa, 4 minutos do segundo tempo. 1 pro Operário. 2 pra Macaco. O detalhe do gol é seu, Adriano Almeida. O Brandão foi a aposta do Márcio Zanardi pro comando de ataque hoje. Vem dando certo. Na primeira chance dele no segundo tempo, ele errou. Tava impedido, nada valeu. Foi só um teste. Na segunda, ele recebeu em boas condições, conseguiu proteger com o corpo, com força e chutar na saída do goleiro. Segundo do Brandão no jogo, segundo da Ponte no Germano Krieger. Gabriel Castro daqui a pouco fala porque a Ponte tá atacando mais uma vez. A Ponte repete o roteiro do primeiro tempo. Lançamento do Júlio para a ponta esquerda. Elvis não consegue chegar, foi desarmado. Ela volta com perto. O time do Operário tenta sair jogando pelo campo de defesa. Volta a bola lá atrás. Na direita com o Maguinho. Maguinho tenta o lançamento para o comando ofensivo. A bola passa por todo mundo, vai sobrando. Recuando ali com o goleiro Vinícius. Olha a Ponte aí fazendo 2 gols no jogo, vencendo 2-1, Gabriel Castro. Quando o Elvis quer, as chances da Ponte de vencer a partida, elas aumentam consideravelmente. Mais uma vez, o camisa 10 apareceu, passe açucarado, em condições pro Brandão, esperto, entrosamento, algo treinado, tanto é que muitos jogadores foram abraçar o Márcio Zanardi. Isso certamente foi treinado. Ó a macaca. Olha a Ponte, Keverson invadiu grande área, dominou o lançamento do Elvis, ainda ele na condução. Keverson escapou, o Brandão tá na área pedindo, pintou o cruzamento pra ele, passa por todo mundo. Vinícius vai tirar. Ponte tá querendo, Gabi. E isso foi treinado. O Elvis fez o lançamento, pegou o Brandão em correria, na corrida, ganhou do zagueiro e tocou na saída do goleiro. 2-1, começo de jogo ideal. Foi assim no primeiro tempo, foi assim no segundo tempo. Precisa manter a postura, tem que estar ligado, tomar cuidado com o cartão e manter essa vantagem, porque é uma vitória que pode dar muita moral para o início do segundo turno. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. Chegamos a 6 minutos do segundo tempo em Ponta Grossa, Germano Krieger. Atenção, torcedores. Operário tem 1, Pablo. 2 vezes Brandão, 2 para Macaca. Central da Bola. Goiás 0, Sport também 0 e o CRB segue vencendo o Ceará fora de casa por 1-0. Às 9h30 da noite tem Náutico e Londrina. Futebol Globo CBN. Pode ligar que tem muito futebol. E vem o time do Operário pro campo de ataque, domina a Bosquilha, escapa da marcação, puxou pra canhota, é perigosa a canhota, bateu pro gol, encaixa Vinícius Ferrari, fica com ela a defesa do estreante Vinícius, Adriano Almeida. Chute de fora da área, o Vinícius bem colocado, pegou sem chance alguma pro adversário. E só mais uma informação, Júlio, no lance anterior, o Brandão, atacante da Ponte Preta, levou cartão amarelo. Cartão amarelo então para camisa 21, o artilheiro da noite, Brandão, a participação do ouvinte, 991869070, pois não, Fábio Chaib? A galera fica feliz, né? Com gol fica feliz. Ouve aí, Julio. Fala, pessoal da CBN, boa noite, Alfred. Hoje a vitória sai, hein? Se o Brandão fez gol, nunca critiquei. Oi, boa noite. Tem gol do Brandão hoje? Olá, até com musiquinha do... E vem pro campo de ataque o time do Operário. Toque, Baerto na casinha! Gol do Operário! Berto! Lançamento na grande área, a defesa da Ponte ficou pedindo impedimento. O Berto apareceu, camisa 14, sozinho no meio da área. Entre os zagueiros. São 3 zagueiros, hein? 3 zagueiros. E nenhum marcando o Berto, que estava com o Diego Porfírio, que dava condições, mandando pro fundo do gol. Agora,
São 8 minutos do segundo tempo em Ponta Grossa. Operário 2. Também 2, tudo igual. Noite de gols no Germano Krieger, Adriano Almeida. O lançamento pelo lado esquerdo e ele veio no pé do Berton. O Diego Porfírio tinha que ter se antecipado a jogada, não conseguiu fazer. Um toque de primeira, simples, preciso, para deixar tudo igual de novo, Berto, 2-2. O lance vai ser revisado pelo VAR, de qualquer maneira. No primeiro momento eu não vi nenhuma irregularidade, Gabriel Castro. A Ponte reclama de uma falta lá no início da jogada, né? Não sei se foi pra cima do Danilo Barcelos ou propriamente do Elvis. Agora, independentemente, o gol já foi validado, então 2-2. Mostra a fragilidade da Ponte, né? Aconteceu a mesma coisa na última rodada. Ela marca o gol contra o Goiás, no minuto seguinte ela toma o gol. Ela marca o gol contra o Operário e em pouco tempo, antes dos 10 minutos, o Operário vai lá e marca. Isso mostra a fragilidade, né? A deficiência técnica que tem o sistema defensivo da Ponte, os zagueiros, o Diego Porfírio, todo mundo marcando a bola, todo mundo olhando ela ser cruzada. E aí o Berto esperto na segunda trave acabou empatando e lá vai a Ponte Preta, mesmo tendo uma boa noite, tendo que remar de novo. E vem pro campo de ataque Elvis, tenta o lançamento, o jogo é bom, é pegado, 2-2. Jogo é lá e cá, 4 gols em Ponta Grossa, bastante na casinha. E a bola volta para Berto, tenta virar no time do Fantasma, a bola solta no comando com a camisa 14. Ele rola para Vinícius, de frente pro gol, pode bater, arriscou, bateu, longe do gol. Vinícius Diniz manda a bola por cima do gol. Ela se perde em linha de fundo, apenas o tiro de meta está marcado. É a favor do time da Ponte para fazer a cobrança. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Inovação, eficiência e pronto atendimento completo para cuidar de você. Vem aí o Nós, da Unimed Campinas. E a bola vai sobrando lá para o campo de ataque, sai jogando a equipe do Operário. A bola solta pela ponta esquerda com Miranda. E Miranda dominou, recolheu contra a marcação do primeiro. Sai jogando pela ponta esquerda, tenta fazer o passe. Chega Brandão na cobertura, coloca a bola para a lateral. Arremesso manual está marcado, é a favor da equipe do Operário pela ponta esquerda. Vai sair jogando com toda a tranquilidade do mundo. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. Chegamos em 10 minutos do segundo tempo. São 10 minutos da segunda etapa. Por enquanto em Ponta Grossa. Operário 2. Ponte Preta. Ponte Preta também 2. Central da Bola. Playoffs da Copa Sul-Americana, Independente Medellín e Vasco empatam por 2-2. Estamos nos acréscimos da segunda etapa, jogo lá na Colômbia. Às 9h30 da noite tem Lanús e Cienciano e o Bragantino vai até o Peru encarar o Sporting Cristal. Futebol, vamos CBN. Pode ligar que aqui tem jogo, tem muito futebol pra você. Pro campo de ataque o time da Ponte, bola solta com Elvis. Lá vem o 10, entregando, boa bola pra Léo Gomes, que bola pra Kevinson, na direita pra Júlio, pode pintar, bola na grande área, deixou pra Elvis. Elvis tá confiante, vai tentar o toque, bolão na ponta direita pra Kevinson, mas caiu no pé direito, não é o pé dominante, Kevinson, ele busca espaço, vai tentar cruzar de canhota, acabou escorregando. A bola afastada da primeira trave pelo Gabriel Bosquilha, afasta, tira dali, na sequência o Pablo não consegue domínio, lateral está marcado, é a favor do time da Ponte pelo campo de ataque. Se movimenta Júlio lá na ponta esquerda. Agora o Pablo ali tá reclamando com o árbitro. E ele fica com a bola. E aí a bola em campo. A Ponte quer jogar. O Pablo reclama, joga a bola longe. Tá perdidaço o Bruno Pereira Vasconcelos. Essa é que é a verdade, né? Ele gostava muito de conversar no primeiro tempo. Aí agora os jogadores, já que ele deu espaço para conversar, é uma resenha completa e jogo que é bom muito Comando pouco, zero, né, do Brunão. Ô, louco. E vem pro campo de ataque, Brandão. Dominou, trabalhou, soltou pra Elvis. Tá marcada a falta ali. A arbitragem tá dizendo que bateu no braço, né, do jogador da Ponte Preta, o Brandão. Por isso o jogo tá parado. E aí Gabriel Bosquilha se desentende com o Elvis. Fica aquele empurra. Tudo isso na frente do próprio árbitro, né? Sem comando nenhum, o professor Bruno Pereira Vasconcelos. 12 minutos do segundo tempo. Amperto lançado contra a marcação do Márcio Silva. Márcio Silva protege, procura espaço. Vai esperando a bola, não vai sair, Márcio Silva. Vai ter que fazer alguma coisa. Ele tenta tirar a bola ali do perigo, manda a bola pra muito longe. Ela não sai. Volta pra Brandão. Tentou o domínio ali, mas a arbitragem tá dizendo que ela fez a parábola. E por isso saiu a lateral marcado pro time do Operário. Já cobrado, o Pablo domina pela ponta direita, soltou pra Maguinho da de bola. Faltou isso. Esse é o Pablo do São Paulo, né? O do gol é o Pablo do Atlético Paranaense. Esse aí foi o Pablo do São Paulo. 13 minutos do segundo tempo.
Bola de graça pro time da Ponte Preta lá atrás pelo campo de defesa. 2-2, tudo igual. Ponte fez 1-0, o Operário empatou 1-1. A Ponte fez 2-1, minutos depois o Operário acabou empatando 2-2, jogo de 4 gols. E pro campo de ataque lá vem o time da Ponte Preta, Márcio Silva briga pela bola, Elvis também briga por ela fica ali num perde e ganha danado. Volta pro time do Operário, domina pela ponta esquerda, sai jogando Miranda rola a bola pela ponta, entregou pra Gabriel se manda, vai embora, escapa na marcação do primeiro, contorna a marcação do Kevinson, trabalhou por dentro, solta com o Ailon lá atrás, de primeira pra Vinícius rola a bola no comando pra chegada do Matheus Trindade pra Gabriel, ele deixa a bola passar com o Ailon, finta o primeiro, escapou, lá vem Gabriel ainda ali na condução, rolou pra Gabriel Bosquilha, bateu pro gol, bateu mal, manda a bola por cima do gol, ela vai embora na linha de fundo, apenas o tiro de meta, Adriano Almeida. Chutou muito mal agora, né? Displicente, dá até pra ver pela inclinação do corpo que não teve capricho nenhum pra chutar essa bola, melhor pra Ponte, a bola subiu demais, é só tiro de meta pra Macaca. 13 minutos do segundo tempo, Gabi. A gente sabe que a Ponte tá fazendo um jogo de superação, né, diante de todas as circunstâncias, todo mundo sabe, de salário atrasado, é uma condição adversa, de muita chuva, ventando bastante, é o quarto colocado, é um jogo fora de casa. Prestar atenção se o cansaço não vai bater também na Ponte, porque neste lance agora, que eu elogiei a movimentação da Ponte, o sistema defensivo ficou parado. Facilmente o Operário saiu da marcação. Se o Bosquilha acerta o chute, é complicar muito pro Vinícius. Então precisa ter atenção o jogo inteiro. 14 minutos do segundo tempo, o jogo tá parado. Lateral marcado é pro time da Ponte Preta fazer a cobrança pela ponta esquerda. Professor Bruno Pereira Vasconcelos, vai conversando ali com o Danilo Barcelos. Tá pedindo para cobrar o lateral mais para trás. A Ponte reclama, o Operário também reclama, todo mundo reclama. Gabriel Bruno Vasconcelos é o árbitro do jogo, o árbitro da Bahia. Lá vem o time da Ponte Preta, lançamento pela ponta esquerda, tentativa do cruzamento, a bola se perde no meio do caminho, afasta a defesa do Operário. É novo lateral marcado para o time da Ponte Preta fazer a cobrança pela ponta esquerda. Vem mais uma vez, Diego Porfírio, vem na movimentação, se apresenta ali o Barcelos, tem também um Brandão pedindo bola na grande área. Ponte Preta no ataque, neste momento Porfírio também não tem pressa, a Ponte vai devagarinho. Com cautela, vai ganhando o relógio também. O time da Ponte Preta hoje é atirador, apesar da campanha ruim no campeonato. Lá vem Diego Porfírio, trabalha pela ponta esquerda, faz a finta, escapa da marcação no primeiro, soltou para Elvis, puxou para a linha de fundo, vai ganhar o escanteio. Escanteio marcado por o time da Ponte, o Operário vai à loucura, Adriano Almeida. Mas o Elvis foi malandro, né? Ele tomou essa bola e esperou o biquinho. Mas agora o árbitro inverte, né? Dá tiro de meta. E foi claro. E a gente tá com o replay aqui. Foi o Elvis, né? O Elvis foi o último a tocar mesmo. Tentou ganhar no grito ali. Mas foi inteligente. Dando um migué, mas tiro de meta pro Operário. É uma malandragem do futebol, isso aí faz parte. É do jogo. 15 minutos do segundo tempo, o tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na CBN. Estádio Germano Krieger em Ponta Grossa. A Casa do Fantasma, Série B do Campeonato Brasileiro 15, agora 16 do segundo tempo. Atenção, torcedores. Operário 2. Ponte Preta. Também 2. Central da Bola. Pela Série B, Perrote abre o placar para o Sport, jogando lá em Goiânia contra o Goiás. Agora 1-0 para o Sport na Série A, 16 minutos da segunda etapa no Couto Pereira. Palmeiras 2, Coritiba 0. Pode ligar, até aqui tem jogo, tá virando um jogo dos horrores, tipo dos horrores agora, já diria o outro, o jogo da Ponte com o Operário. E vem pro campo de ataque, o time do Operário, o Ailon dominou, balançou pra cima da marcação, encara, tem Pablo aberto, prefere o passo pra Vinícius. Vinícius dominou, contornou a marcação, Bosquilha se apresenta, Vinícius ainda ele, carrega, foge do primeiro, soltou a Maguinho, Maguinho dominou, soltou a Vinícius de frente pro gol, cruzou na grande área, tá valendo. Gabriel tentou ajeitar pra trás, a bola passa por ele, vai embora, linha de fundo, apenas o tiro de meta marcado. E aí, Gabriel Castro, 17 do segundo tempo. Falha do Júlio, se o jogador do Operário não fura essa bola, era o terceiro gol do Operário. Mais uma vez, da mesma maneira que o Diego Porfírio errou no segundo gol do Operário, ficou marcando a bola, viu ela passar por toda a área e aí o Berto chegou. Agora foi a mesma história, só que foi o cruzamento da direita, passou por todo mundo, o Júlio não fez a marcação. Pra sorte da Ponte, o Gabriel Feliciano aí furou. Então tem que ter atenção, o sistema defensivo da Ponte comete muitos erros, é muito frágil. Apesar disso, a postura da Ponte até aqui, ela é aceitável, ela vai encarando, vai jogando de igual para igual com o Operário, quarto colocado. E vem pro campo de ataque o time do Operário, bola lançada, Bosquilha de frente pro gol, pintou o gol, bateu pra fora.
esse chute do Bosquilha é perigoso. E a terceira tentativa dele, quarta talvez, uma hora, se continuar dando espaço, vai ser mais perigoso ainda, hein, Adriano Almeida? Mais uma vez agora ele conseguiu ajeitar, teve tempo de ajeitar e escolher para onde que ia chutar. Agora o Gabi fala do bom jogo da Ponte. A Ponte também fez aí um jogo muito competitivo contra o Criciúma, por exemplo, que tá lá também na ponta hoje na liderança da Série B, né? E aí perdeu ali no final, mas guerreando muito. Me lembra hoje essa Ponte, mas hoje com um pouco mais de qualidade ainda. E vem pro campo de ataque o time do Operário. Gabriel Bosquilha lançado, tá parado o jogo, não tá valendo mais nada. O árbitro para, marca a falta pro time da Ponte fazer a cobrança. E o professor Márcio Zanardi ainda não mexeu, hein? Também não mexeu o Luizinho Lopes. Os técnicos gostando do jogo, tá equilibrado, né? 2-2 é jogão. Mas a Ponte precisa pontuar, precisa da vitória. E agora o Elvis fica pistola da vida com o árbitro do jogo. Lucas Cunha também reclama. Cara, é um capricho às vezes desnecessário, né? Questão de 2-3 metros ali que o árbitro tá pedindo para ajeitar a bola. É um capricho às vezes desnecessário. E só porque eu falei, teremos mudanças. Daqui a pouco a Adriana confirma. Futebol Globo, CBN Campinas. Pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 19 minutos do segundo tempo. Daqui a pouco tem Baianinho do time da Ponte Preta. Tá ali preparado para entrar com a camisa 26, o atacante da Ponte, para dar movimentação aí na Macaca. Posso confirmar, no segundo então? tempo. Pois não, Dri? Primeiras mexidas do Operário. Foram embora o 39, Matheus Trindade, e também o camisa 11, Ailon. Matheus Trindade e Ailon saem para as entradas do meia dúzia, Moraes Júnior, e também do 88, Neto Paraíba. E nesse momento a Ponte também faz a primeira alteração do jogo. Tá indo embora o 32, Kevson, para a entrada do 26, Daniel Baianinho. Daqui a pouco o Gabriel Castro vai analisar as mudanças do time da Ponte. Baianinho em campo e vem para ataque a Macaca, domina Léo Gomes, soltou para Elvis. Elvis ajeitou na grande área para Brandão, faz Brandão para fora. Tentou o hat-trick, camisa 21, mas dessa vez não funcionou, Adriano Almeida. O Elvis levantou essa bola para ele e aí ele foi tentar pegar de primeira, né? Aquela que pega na veia com tudo muito forte, mas o taco espanou, nada certo. Tiro de meta pro Operário. E aí, Gabi, mudanças no jogo. Hashtag empolgou, né, pro Brandão, mas não tinha o que fazer. Tava desequilibrado, tentou chutar, saiu todo torto. Não foi mal o Kevson, tá? Mas ele acaba com uma improvisação. Então tava jogando na ponta direita, ele tira o lateral esquerdo, que tava atuando por ali, e coloca o Daniel Baianinho, que tem muita velocidade, certamente vai ajudar esse sistema ofensivo e vai ajudar também a defesa, porque a gente sabe que hoje, né, quem atua por aquele setor ali de ponta vai ter que voltar bastante para marcar. Então o Daniel Baianinho entrou com a sua velocidade e vai ajudar bastante também a puxar contra-ataque, porque o Operário gosta do jogo. 2-2, está empatado o jogo. O Operário tem escanteio para fazer a cobrança pela ponta esquerda. Autorizado, vem bola na grande área. Lá vem Gabriel Bosquilha, o dono da bola parada. Bora Júnior tá na grande área. Neto Paraíba também pintou cruzamento na grande área. A bola passa por todo mundo, voltou para Amperto. Amperto levantou na grande área, toca de cabeça para fora. A bola não entra. Sozinho. Klaus perdeu de novo, pra sorte do Vinícius, Adriano Almeida. Tá enfileirando oportunidades pelo alto o zagueirão Klaus, né? Mais uma, essa bola eu vi entrar, eu tava quase ouvindo você falar na casinha, Júlio, porque ele subiu soberano, alto, tentou um cabeceio meio que cruzado, mas aí pra sorte da Ponte essa bola saiu. Tem um jogador da Ponte que tava caído, o goleiro da Ponte, Vinícius, agora também caído ali no gramado, mas não, já vai se levantando, o jogo vai recomeçar. Não, Júlio, e a Ponte em câmera lenta, né? Impressionante, os dois jogadores do Operário livre de marcação, poderia até ter chutado pro gol, tentado ali, tava um pouco sem ângulo, decidiu fazer o cruzamento na área onde estava todo mundo da Ponte, mesmo assim, o Klaus, que pode pedir música, terceiro gol perdido de cabeça, para sorte da Macaca, jogou para fora. Sistema defensivo da Ponte, o Zanardi vai ter trabalho. Eu ia completar justamente com isso. Enquanto volta a chover bastante em Ponta Grossa. Do meio campo para frente, a Ponte hoje está
muito, muito legal, né? Tá. Muito mais competitiva. Agora, do meio pra trás... Tá contando com o erro do Operário. Tá sendo a Ponte Preta de 2026. Tem informação, pois não, Fábio Chaib? Tem gol no Couto Pereira, é o terceiro do Palmeiras. Ramon Sousa faz para o Verdão. Agora Palmeiras 3, Curitiba 0, 21 minutos da segunda etapa. Os gols só paraguaios do Palmeiras, 2 do Maurício e 1 do Ramon Sousa. E aqui Lucas Cunha falha mais uma vez, a bola volta pro time do Operário, chute de longe, a bola vai pra fora. Lucas Cunha. O grande problema do Lucas Cunha é a tal da natureza, viu, Adriano Almeida? Mais uma falha do camisa 3, mas dessa vez o Neto Paraíba não conseguiu acertar o gol. E esse gramado pesado, o cansaço vai batendo. Para sorte da Ponte, os jogadores do Operário estão muito displicentes nas finalizações, né? De fora da área, principalmente, chutando e toda essa bola subindo. Mas uma hora ela pode acertar o gol. Nesse momento, apenas tiro de meta. 23 minutos é o segundo tempo, 2-2, tá tudo igual. Levantamento lá pro campo de ataque, sobe de cabeça a defesa da equipe da Ponte Preta. A bola volta, é pra Elvis. Elvis tentou o lançamento, a bola voltou no Maguinho. Maguinho pra Elvis, fica no pé de ganha. Ela volta pra Neto Paraíba, carrega pro time do Operário, tentou o lançamento. Chega Barcelos atrapalhando a vida dele. Cai ali o Neto Paraíba, recebe a falta, o jogo tá parado. Falta marcada é a favor do time do Operário e tem informação, Fábio Chaib. O Coritiba desconta no Couto Pereira. Paulo Roberto faz para o Coxa. Agora Palmeiras 3, Curitiba 1, 25 minutos da segunda etapa. Falta marcada para o time do Operário fazer a cobrança lá para o campo de ataque. Chegamos a 24 minutos do segundo tempo, tudo igual. 2-2, tá tudo igual. Lá vem o time do Fantasma. A Ponte se defende neste momento. A zagueirada da Ponte tá na área. Lucas Cunha, Márcio Silva, Palácios. Brandão tá lá para ajudar também. Todo mundo marcando o Pablo. De olho no Pablo. Pintou o cruzamento da grande área. A bola tá viva, vai voltar para o time do Operário. Não consegue o domínio. A bola ficou viva ali na grande área, mas falhou na hora de dominar o Vinícius. É um tiro de meta marcado a favor da equipe da Macaca. Você pode participar da nossa transmissão, mande seu recado pra gente. 991869070. 991869070. Pode mandar aí o seu WhatsApp. E vem pro campo de ataque, lá pro campo ofensivo. Pintou o levantamento pro time da Ponte, mas a bola saiu. O lateral está marcado, é a favor da equipe do Operário. Tem pressa o time de Ponta Grossa, movimentando pela ponta esquerda com o Gabriel Feliciano. Se apresenta também o Moraes Júnior. Domina a equipe do Operário, trabalhando lá pro campo de ataque. Volta a bola com o Miranda. Miranda levanta a cabeça, tem Klaus aberto, prefere o toque do outro lado. A bola chega lá pro campo ofensivo. O time do Operário troca passes no campo de defesa. A Macaca só cerca. Vai pintar lançamento lá na direção do Moraes Júnior. A bola se perde em lateral. Arremesso manual marcado é a favor do time da Ponte pelo campo de defesa. O tempo passa. Meu cronômetro marca. Você confere na CBN. 25 minutos é o segundo tempo em Ponta Grossa. Atenção, torcedores. Operário 2. Ponte Preta. Também 2. Central da Bola. Pela Série A, 26 minutos da segunda etapa no Couto Pereira. O Palmeiras vai vencendo Curitiba por 3-1. Ainda hoje, 9h30 da noite, tem Chapecoense e Flamengo, Internacional e Cruzeiro. E você confere aqui na CBN o duelo entre São Paulo e Atlético Paranaense. Rodrigo Bitar. Futebol Globo CBN. Daqui a pouco tem Rodrigo Bitar rasgando emoções aqui com São Paulo e Furacão. É o Campeonato Brasileiro. Chove forte em Ponta Grossa. Novamente a chuva aparecendo, sendo uma protagonista do jogo. Equilibrado, 2-2, 2 gols para cada lado. Vem para o campo de ataque ali o Maguinho. Tá apontando lá na direção do Pablo. É a jogada ensaiada, lateral com escanteio. Lá vem Maguinho, pintou cruzamento. O Pablo desviou, a bola ficou viva no campo e ofensivo. Chega mergulhando ali a defesa da Ponte. Agora o Júlio foi corajoso. Atrapalhou o Moraes Júnior. Foi agora efetiva a defesa da Macaca, salvando o Júlio, hein, Adriano Almeida? É, porque essa bola veio cruzada e o Moraes Júnior já estava ali com o pé para dominar e fazer o gol, ou tentar pelo menos. Agora, o Júlio deu um carrinho ali temerário, hein? Porque para chamar um VAR e marcar um pênalti ali, mas o juiz já pediu para o Vinícius cobrar o tiro de meta. Mais sorte que juízo, foi competente o Júlio ali, mas um lance muito perigoso. E o escanteio pro Operário foi claro. Mas a pose pra cobrar tiro de meta precisa... Ah, não, tá vendo? É por isso que eu falo. Não precisa disso aí. Fez uma pose, levantou igual o Fábio Chaib faz na academia, mostra as coxas. Aí demora um século pesadão pra cobrar o tiro de meta. Mas aí manda a bola lá onde, cara? Mas pro vídeo vai só a batida, só a batida. Aí corta o vídeo, né, Vinícius? Tá começando hoje, cara. Tem que jogar com simplicidade.
Tá louco. E por causa dessa demora no tiro de meta, na cobrança, o Vinícius levou cartão amarelo. Tá vendo? Aí, ó. É coisa de juvenil, né? E é realmente um começo da jornada dele. Tomara que tenha muito sucesso, mas não pode acontecer essas coisas que o Vinícius tá fazendo. Atenção, autorizado, falta marcada por o time do Operário, pintou cruzamento da grande área, sobe de cabeça. A defesa do time da Ponte coloca a bola para escanteio. O Operário começa a crescer no jogo, tem escanteio, Adriano Almeida. Depois desse levantamento para a área aí, a defesa Ponte Pretana subiu, cabeceou para onde dava, ela saiu em escanteio pelo lado direito, Bosquilha na bola. Autorizado, lá vem escanteio pro time do Operário fazer a cobrança, Gabriel Bosquilha, dono da bola parada. E agora aquela jogada que ficou muito habitual no futebol inglês, né, Gabriel Castro? Todo mundo cercando o goleiro, né? Exatamente. Todo mundo lá. E aí até os da Ponte precisam ficar ali para marcar os do Operário. Então vai complicar ali a bola na primeira trave. Atenção, vai pintar a bola na grande área. Uma jogada que ficou muito conhecida com o Arsenal na última temporada. O Arsenal era muito bom de fazer essa jogada render gol, né? Porque não basta cercar o goleiro, tem que ser tudo bem ensaiado. Lá vem Gabriel Bosquilha, autorizado. Ele vem para a cobrança, batida fechada. Palácio sobe de cabeça, manda a bola para longe. Se antecipou o goleiro Vinícius, coloca a bola para fora. É o Sérgio Palácio, que é muito alto. Ele vai protegendo ali a primeira trave. Pablo vai cercando também. Aparece ali o camisa 92, o Pablo. Mais um escanteio, mais uma vez com Gabriel Bosquilha. Autorizado. E agora jogaram uma bola no gramado. Parece que foi sem querer, né? Acho que o torcedor foi devolver ali. Acho que é torcedor da Ponte, provavelmente, ali, viu? Então não foi sem querer, não. Gabriel Bosquilha, autorizado, 29 do segundo tempo. Vai levantar a bola na boca do gol, 2-2, tá tudo igual. Gabriel Bosquilha cruzou, toca de cabeça. Não tá valendo, foi gol, mas não tá valendo. Não tá valendo, o jogador do Operário fez ali um strike. Derrubou um monte. Foi gol, mas o árbitro não tinha autorizado, Adriano Almeida. 2 jogadores da Ponte no chão, né? O Danilo Barcelos e o Léo Gomes. Ou seja, houve uma carga ali. Acho que até antes dessa bola bater na rede, o árbitro já tinha invalidado a jogada. Agora resta saber se ele vai repetir o escanteio ou se ele vai dar a falta a favor da Ponte. Provavelmente vai repetir. Igualzinho Copa do Mundo, hein, Juliola? O escanteio foi aos 27 minutos, o primeiro. Já batemos 30 minutos. Lá vem Gabriel Bosquilha mais uma vez. Gabriel Bosquilha levantou direto para fora. Apenas o tiro de meta agora para o time da Ponte fazer a reposição. E agora só o Vinícius tomar cuidado, porque ele já tem cartão amarelo, né? Não pode demorar demais aí na batida do tiro de meta. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. Chegamos à marca dos 30 minutos do segundo tempo em Ponta Grossa, Série B do Campeonato Brasileiro segue. Operário 2. Ponte Preta 2 para Macaca. Central da Bola. Pela Série B, o Sport segue vencendo o Goiás fora de casa por 1-0. Na Série A, o Palmeiras vai vencendo o Curitiba por 3-1 no Couto Pereira, 30 minutos da segunda etapa. Agora mais um tiro de meta cobrado direto para fora do Vinícius. Posse de bola, volta de graça para o Operário. E rende o ataque da ponta direita. Volta a bola com o Maguinho. Maguinho pintou, cruzamento da grande área. Moraes Júnior tentou ajeitar de cabeça. Chega ali, protegendo a defesa da equipe da Ponte Preta, mas a bola bateu no Júlio. Lateral marcado para o Operário, que tem pressa, vem na movimentação. Ele deixa a bola ali para o Moraes Júnior. Tem mais Cacuete para cobrar o lateral. Lá vem Moraes Júnior, aponta para a área. Espera ali a passagem de alguém. O Klaus chegou. É alguma jogada ensaiada. Klaus foi para a área, o zagueirão do time do Operário. O time do Operário é alto, né? O Vinícius também é alto, o Pablo, todo mundo é alto. Pintou o levantamento na primeira trave, afasta a marcação, bola voltou para Elvis. Elvis coloca Baianinho para correr. Baianinho adiantou contra a marcação no primeiro, perde na primeira tentativa na dividida. Baianinho não consegue levar a melhor. Pra loucura do Elvis. A bola volta pro time do Operário. Entrega a bola de graça, ela volta pra Júlio. O Júlio soltou pra Léo Gomes. Ajeitou, escapou da marcação no primeiro. Carrega, tentava ali a sequência na jogada, mas foi puxado pelo camisa 6 do Operário, hein, Adriano Almeida? Aliás, pelo 20. Né? Pelo 20. O Vinícius. Cartão amarelo pro jogador camisa 20, Vinícius do Operário. 31 minutos, quase 32, Gabriel Castro. E o jogo, Gabi? Importante o Léo Gomes levar essa bola pro ataque, porque a Ponte parou nos últimos minutos, tá? É um jogo, neste momento, só do Operário. Ele não faz aquela pressão que o gol tá na iminência de sair, mas ele vai rondando a área da Ponte. Diante de um sistema defensivo tão frágil,
A Ponte vai correndo muitos riscos, então é importante agora uma bola parada, mesmo que distante, colocar na área do Operário, assustar de novo o goleiro Wagner. A Ponte precisa voltar para a partida, precisa querer a vitória. Para isso precisa voltar ao campo de ataque. Nos últimos minutos só se defendeu. E vem pro campo de ataque, bola solta pela ponta direita, pintou, levantamento na área da Ponte. Barcelos não consegue direcionar o cabeceio, protege o Porfírio, a bola volta para Júlio. Lá atrás, pro goleiro Vinícius. Vinícius domina, contra a marcação do primeiro. Levanta a bola lá pro campo de ataque, ninguém do time da Ponte Preta. Cara, o Vinícius tem alguma coisa que a bola, tem alguma coisa assim, que tem que ensaiar, né? Eu entendo que tá ventando bastante na partida, mas é uma questão técnica. E eu acho que ele tá tentando jogar toda hora essa bola pra esquerda e é a terceira vez que vai pra lateral. Bem lembrado. Uma questão técnica que ele precisa direcionar esse chute centralizado, porque daí o vento acaba levando essa bola um pouquinho aqui pro lado esquerdo. É a terceira vez que ele comete o mesmo tipo de erro. Então é o que eu sempre digo, é leitura de jogo. Fez uma vez, errou. Fez a segunda vez, errou. Tem que fazer diferente, tem que ter atenção, porque ele dá essa bola de graça pro Operário. Essa questão do vento aí foi muito bem lembrada por você, Gabi. Vem pro campo de ataque o time do Operário, bola lançada para Moraes Júnior. Opa! Vai marcar a falta e era o último homem do time da Ponte Preta, hein? Cercado o árbitro neste momento. O último jogador da Ponte Preta, não vi se era o Júlio ou o Márcio Silva. Acho que era o Júlio. E vai ser expulso. Vai ser expulso o Júlio, Adriano Almeida. Os jogadores da Ponte vão à loucura, principalmente Danilo Barcelos, o capitão, que reclama, mas o árbitro não volta atrás. O Júlio era, sim, o último homem, tá expulso. A Ponte vai jogar aí cerca de 12 minutos mais acréscimo, sei lá, 17, 18 minutos, com um jogador a menos para tentar segurar. E ele fez uma falta, Júlio, que ele segurou pelo pescoço, Moraes Júnior, que ia sendo lançado na velocidade. E aí não tem argumento, ainda mais com VAR e tudo mais. Mas eu aproveito também essa pausa para registrar mais uma alteração no time do Operário. Vai embora o Berto, 14, autor de um dos gols do Operário. 14, Berto deixa o gramado para a entrada do camisa 9, Mingote. O Operário ele tem Pablo, Mingote e Caio Dantas no elenco, né? 3 grandes centroavantes. Aí podia emprestar uns 2 aí pro futebol de Campinas, tá precisando, né, os 2. E agora o árbitro vai pro VAR. Quero até te ouvir, Gabriel Castro, sim, porque acho que a reclamação da Ponte é na origem do lance. Isso, é uma falta no início do jogo, que o Danilo Barcelos reclamou bastante e viu, se não me engano, pra cima do Diego Porfírio, a reclamação dos jogadores da Ponte. E aí, se a Ponte tiver essa falta no início da jogada, anula tudo. Olha só, nós estamos revendo aqui um possível empurrão do Pablo para cima do Diego Porfírio, que é a reclamação. Foi falta. Tem um empurrão e tem um puxão. Então, na minha visão, falta para Ponte. O pé direito do Pablo. Também. Então, assim, em cima e embaixo a falta foi cometida e aí precisa ser marcada, anula o cartão vermelho para o Júlio. Que lição que fica desse lance, que provavelmente vai ser anulado? Os jogadores da Ponte não podem parar. Eles ficaram reclamando dessa falta para cima do Diego Porfírio e quando o Júlio viu, o Moraes já estava na frente dele, precisou fazer a falta e seria expulso. A Ponte conta com o VAR, conta com a arbitragem, o cartão vai ser anulado, mas fica a lição, não deixa a interpretação para a arbitragem, joga o tempo inteiro. Odri, durante a expulsão do Júlio, o Diego Porfírio foi lá falar com o Júlio, falou, fica aí, que vai anular. Porque o Diego Porfírio tinha muita convicção, como ele foi nele a falta, ele sentiu o toque, né? Então ele tinha muita convicção, foi um diálogo interessante ali. Então acho que o Júlio acabou ficando por ali, porque o Diego Porfírio deu essa orientação pra ele, ó, fica por aí que vai ter VAR. Então a expulsão anulada, né, Dri? Júlio em campo, o árbitro já fez o gesto, anulado o cartão vermelho e a Ponte vai ter falta a seu favor. Então a Ponte volta a ter 11 jogadores, Júlio permanece em campo, Xará, expulsão anulada, cancelada por conta da falta na origem do lance. Falta marcada para Macaca, agora Elvis faz o lançamento na grande área, buscava Brandão, afasta a marcação, tira dali, a bola volta para o time do Operário, tira Maguinho, manda a bola lá para o campo de ataque, sobe, Márcio Silva de cabeça, Barcelos também, não consegue ficar com ela, falta. E agora, Gabi Castro, que eu tenho percebido que os jogadores do Operário começam a ficar pilhados com o árbitro. Isso é uma boa notícia para a Ponte. Porque o tempo vai passando e o Operário ele não consegue finalizar, ele não consegue chegar ao gol do Vinícius com perigo. Ele tem muita dificuldade também. Então, o Operário não faz uma grande partida, o gramado pode ter a ver ou não, mas não é uma noite favorável para a equipe mandante.
A Ponte sente isso também, tem a questão do cansaço, porque é um gramado pesado, jogadores já correram bastante, aí nós estamos com 35 minutos do segundo tempo, então tem a questão do cansaço também. A Ponte me parece satisfeita com este empate. Na situação dela, eu arriscaria um pouco mais, porque a vitória é muito importante, chegaria a 11 pontos, ficaria a 9 do primeiro fora da zona de rebaixamento, então aumenta a confiança, você vence uma equipe do G4 da competição, então acho que dá para arriscar, já que o Operário não faz uma grande partida e a Ponte foi tão ousada assim no jogo, ela poderia fazer algo a mais. E agora vai ter expulsão na Ponte, Adriano Almeida. Mais um cartão pro Brandão, né? O segundo amarelo dele no jogo. É muita coisa, né, meu Deus? E expulso o artilheiro da noite da Ponte Preta no campo de ataque da Ponte. Ele foi tentar tomar a bola com o carrinho por trás, totalmente desnecessário, e agora sim a Ponte vai terminar o jogo com 10. Pode apagar o que eu falei de ser uma Ponte Gabriel, ousada, é uma loucura, né, de cara? querer a vitória. Cara, a Ponte Preta é uma loucura, né? A Ponte não consegue fazer uma partida limpa aos 90 minutos, né? Ela tem que colocar um asterisco ali em todo o jogo. Brandão que fez 2 gols, que a gente estava elogiando, não foi o titular na última rodada, fazer o Operário. E aí dá um carrinho completamente desnecessário, campo de ataque da Ponte, a bola com o zagueiro do Operário, ele dá um carrinho, já tinha cartão amarelo, leva mais um, é expulso. Os últimos minutos serão de pressão do Operário, defesa da Ponte, e vai ter que se contentar com esse 1 pontinho. 39 minutos do segundo tempo, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 39 minutos do segundo tempo, e daqui a pouco tem mudanças por atacado na equipe do Operário. Até falei do Caio Dantas, já deu para ver ali que ele é um dos jogadores que vai entrar. Impressionante, né? O elenco do Operário tem 3 bons centroavantes para ir no nível Série B: Mingote, o Caio Dantas e também o Pablo. Pablo, que é jogador de Série A ainda, mas está abraçando o projeto da Série B com a equipe do Operário, que está brigando aí pelo acesso e vai empatando com a Ponte 2-2. Fica à vontade, Adriano Almeida, assim que tiver as alterações. A primeira já temos. 27, Gabriel Feliciano. Gabriel Feliciano com a 27 deixa o gramado para a entrada do 77, Maxwell. Maxwell, 77. Guarani. É, isso mesmo. O outro que sai é o Pablo. Pablo com a 92, que você acabou de falar, deixa o gramado para outro centroavante entrar, ex-Guarani também. O 99, Caio Dantas. Tirou um lateral aí pra colocar um atacante, o Maxwell, né? Jogou no Guarani, aliás, uma passagem apagada pelo futebol de Campinas. E vem pro campo de ataque o time do Operário, lançamento por Mingote, chega ali afastando. Vinícius fica com ela, não solta mais. Operário vai pro all-in, Gabi Castro. E agora, né, tira o Pablo, que já estava cansado também, coloca um jogador que vem do banco de reservas, vem querendo mostrar serviço, vai ter os acréscimos ainda, chegamos aos 40 minutos, então vai ficar difícil. É o Elvis tentando pegar ali os zagueiros, dificultar essa saída de bola, e o resto todo mundo atrás do meio campo. E vem pro campo de ataque o time da Ponte, Elvis domina, carrega pela ponta esquerda, espera a passagem do Diego Porfírio, faz o lançamento, afasta a defesa do Operário, tira dali, Danilo Barcelos atropelou alguém no meio do caminho ali. Chegou ali com uma carreta sem freio, Danilo Barcelos atropelando geral, sobrou ali pro Neto Paraíba. O jogo parado, o tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. Chegamos a 41 minutos do segundo tempo, 41 minutos no Germano Krieger, Série B do Campeonato Brasileiro. Atenção, torcedores. Operário 2. Ponte Preta. Ponte também 2. Central da Bola. E com esse resultado, o Operário está chegando a 33 pontos na terceira colocação. Retoma a terceira colocação neste momento. A Ponte com empate não muda sua situação. A Ponte ainda é a vice-lanterna da competição. Tem 9 pontos ganhos. Uma referência do Operário que jogou apenas uma vez a Série A do Brasileirão. Você sabe quando foi, Júlio Nascimento? 1997. Não, você trocou o 7 pelo 9. 1979, há muito tempo, hein, Júlio? E vem para campo de... Júlio Nascimento. E agora vinha pro campo de ataque a equipe do Operário com o Neto Paraíba, chute longe, a bola foi direto para fora, apenas um tiro de meta marcado a favor do time da Ponte. Vinícius segue sem pressa nenhuma, agora mais do que nunca, Ponte Preta vai tentar ganhar esse pontinho.
São 7 derrotas consecutivas, empatada com 2005 como a pior sequência de derrotas do século. Para não bater esse recorde negativo e nem o recorde negativo de número de derrotas no primeiro turno, a Ponte vai amarrando o jogo aí. Chegou a liderar o placar 2 vezes, 2 gols do Brandão, que foi expulso. O personagem do jogo, o Brandão, né? 2 gols, expulsão. E o time da Ponte vai tentando aí ganhar um tempinho nos últimos minutos. Inclusive agora com o Vinícius caído, né, André? Júlio, o Vinícius agora sente alguma coisa ali. O árbitro aguarda, enquanto a Ponte mexe 2 vezes. Foram embora o Elvis com a 10 e o Léo Gomes com a 16. Elvis e Léo Gomes saem para as entradas do meia dúzia, Juan, e também do camisa 7, Nicolas Araújo. Muito bem, jogadores da base, né, Gabi Castro, que vão aparecendo aí na Ponte. Isso, o Juan disputou a Copinha, né? Fez 2 jogos no Campeonato Paulista, disputou 3 jogos no Campeonato Brasileiro da Série B, apenas 20 anos. Foi o titular contra o Goiás, perdeu a vaga, não foi tão bem, foi até substituído na ocasião. E entra também o Nicolas, né? Que também é um jogador muito jovem, que ganhou oportunidade também neste mesmo jogo contra o Goiás, saindo do banco de reservas. A Ponte contando com a garotada por conta da necessidade, a gente sabe disso, nos últimos minutos para tentar segurar essa bola. Então é uma Ponte Preta que vai tentar explorar o contra-ataque, mas vai precisar também ganhar tempo. E o time do Operário vai pressionar nos últimos minutos. 44 do segundo tempo, 2-2. É o Operário que vem para ataque, bola lançada pela ponta esquerda para Moraes Júnior. Moraes Júnior trabalha com o Maxwell pela ponta esquerda. Maxwell escapou da marcação, escorregou. Moraes Júnior quase entrega ali a rapadura para o Nicolas Araújo. Ele volta, o time do Operário domina com Miranda. Miranda pela ponta esquerda, passe errado. Operário tem que aproveitar, a Ponte tem que tentar aproveitar aí os erros consecutivos da equipe do Operário. A Ponte não tem pressa nenhuma. 44 minutos do segundo tempo. Júlio, ele que vem para a cobrança do lateral. Arremesso manual marcado pela ponta direita, vem na movimentação. Júlio, árbitro está apontando ali que já iniciou a contagem dos 5 segundos. Manda a bola lá para o campo de ataque. Volta a bola para o time do Operário. Maxwell lançado pela ponta esquerda, vem na velocidade, a contra-marcação do primeiro. A bola ficou no gramado, na água, na poça. Volta para o time da Ponte que afasta o perigo, tira dali. Lançamento para o Baianinho. O Baianinho fica no solo. A arbitragem manda seguir, fica um perde, ganha danado. O time do Operário vem para o campo de ataque. Bola lançada com o Maguinho pela ponta direita. Maguinho atrás, jogada com Bosquilha. Bosquilha carrega, vem para o campo ofensivo, trabalha pela ponta direita do campo de ataque. Vai tentar o cruzamento da grande área. A bola cruzada sobrou para Caio Dantas, bateu na casinha! Golaço! Gol do Operário! Caio Dantas vira o jogo aos 45 minutos do segundo tempo, provando que se não joga sério, que se não tem a cabeça no lugar, as coisas não acontecem. A Ponte Preta vai para 8 derrotas consecutivas, o recorde de derrotas em um primeiro turno de Série B do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos. Impressionante a fase da Ponte Preta. O time não consegue pontuar e a Série C vai se aproximando cada vez mais. É impossível ganhar na Série B para a Ponte Preta. Caio Dantas vira o jogo. 45 minutos do segundo tempo em Ponta Grossa. 3 de virada, o Operário vence. 2 para Macaco, detalhe do gol é seu, Adriano Almeida. Cruzamento do Bosquilha pelo lado direito. Márcio Silva tentou cortar, esticou a perna. Mas foi pior, porque aí essa bola subiu, ganhou altura e caiu muito próximo ao Caio Dantas. Com faro de artilheiro, não perdoa. Um toque de primeira, um chute muito forte. Nem se o Vinícius entrasse na frente da bola, ele não conseguiria defender. Vira do Operário, 3-2. E o gol vai sendo revisado, né? Como acontece em todos os jogos com VAR. Esperança Ponte Pretana agora, de repente, ter acontecido alguma coisa, mas a arbitragem já autorizou o reinício do jogo. Gol validado. Operário na frente. Gabriel Castro, 3-2. Vira o jogo, fantasma. Júlio, a zaga da Ponte é o que todo ataque quer, né? É muita falha, é muito erro. São fracos tecnicamente, marcam a bola, não marcam o adversário. Então a Ponte com um a menos, ao invés de se fechar, de povoar o sistema defensivo, o Caio Dantas estava livre de marcação. A Ponte jogando com 3 zagueiros, ninguém marcando o atacante que tinha acabado de entrar.
Então, o Operário faz 3-2. Então, por mais que a gente elogie a postura da Ponte, o que fez no jogo, o resultado é o mesmo das últimas rodadas. A Ponte entra em campo e perde de novo. Vamos até 54 minutos, né? São 9 de acréscimos. Tem bastante tempo ainda, bastante tempo de jogo. São 7 ainda a serem jogados. Estamos com 47 minutos. A Ponte Preta vai ter que ter resiliência, muita resiliência para tentar algum empate, algum pontinho nesse jogo. A Macaca vencia 2 vezes no jogo, sofreu empate 2 vezes e agora virada com o gol do Caio Dantas. A gente falava, né? Caio Dantas, um reserva de luxo aí no time do Operário. Impressionante o elenco pro ataque, e tanto é que o Operário tá brigando aí com o Criciúma, outros times, pelas primeiras posições. Ô, Júlio. Pois não. Inclusive com esse gol, essa vitória parcial do Operário, o Operário assume a vice-liderança. Olha só, o Operário na vice-liderança. Como é que tá o G6, Fabio? O líder é o Criciúma, 39 pontos ganhos, segundo o Operário 35, Vila Nova é o terceiro 34, Juventude, que ainda joga na rodada, tem 32 pontos ganhos, Fortaleza é o quinto, tem 31 e o Novo Horizontino fecha o G6 com 30 pontos ganhos. O Sport, que está vencendo fora de casa também, o Goiás está indo a 30 pontos na 7ª colocação. Daqui a pouco o Fábio passa a situação da zona de rebaixamento, mais uma derrota para a Ponte, a recordistas de derrotas em turno de Campeonato Brasileiro. Vai sobrando para o campo de ataque, a bola ali com o Daniel Baianinho escapa da marcação, o primeiro carrega, lá vem a Ponte, pode ser a chance, Daniel Baianinho, trabalhou pela ponta esquerda para Diego Porfírio, esqueceu a bola. Fica de graça para o time do Operário, Diego Porfírio não consegue domínio, na sequência acaba cometendo a falta. Tá mortinho no jogo, né, Adriano Almeida? Tá cansado, né, Porfírio? Mas ganhou um lateral, hein? A arbitragem não deu a falta, deu apenas o lateral. E vem pro campo de ataque, Barcelos dominou, soltou essa bola no comando. Baianinho chama a falta, arbitragem manda seguir. Foi falta, professor. Segura aí a onda, professor. Falta marcada agora a favor do time da Ponte Preta, falta pra cima do Juan, Adri. E os jogadores do Operário vão à loucura, porque sentem, né, uma bola, qualquer bola alçada pra área, depois de todo o sofrimento que foi o jogo todo de correr atrás do placar, é algo perigoso, é o que a Ponte vai ter. Apesar de não ter o Elvis em campo, vai vir bola levantada para a área, o Danilo Barcelos já se posiciona ali. Quem sabe uma bola parada, Julio? 49 minutos. São 5 para acabar. 5 minutos para a Ponte Preta tentar um empate. Macaca chegou a liderar o placar 2 vezes, sofreu a virada para o time do Operário, 3-2 e vencendo o Fantasma. Lá vem Danilo Barcelos, autorizado. Vem para a cobrança da falta. Danilo Barcelos levantou na marca do pênalti. Palácios tenta o toque de cabeça, a bola fica viva ainda na grande área lá do campo de ataque da Ponte Preta. Na ponta direita, Palácios deixa a bola passar e ganha um lateral. Arremesso, bola marcada para o time da Ponte. Lá vem Palácios, levantou na primeira trave, sobe de cabeça, afasta a defesa do Operário. A bola volta para Palácios, que deu um strike ali na defesa agora do Operário. Fez falta em todo mundo, 50 minutos do segundo tempo. Quais lições ficam, Gabriel Castro, dessa derrota parcial da Ponte, 3-2 Operário? Que com esse sistema defensivo, a Ponte vai continuar perdendo rodada após rodada. Não adianta o sistema ofensivo funcionar como funcionou hoje, o que não acontecia faz tempo. Não adianta o meio-campo da Ponte jogar de uma maneira diferente. Com esses zagueiros, não é à toa que a Ponte tem a pior defesa da competição disparada. A diretoria vai ter que ir ao mercado. Precisa contratar um goleiro experiente, nada contra os jovens jogadores, mas o Vinícius, o Guilherme Viana, mas é um momento delicado, é um momento difícil. Precisa ter um goleiro de nível de Série B, já experimentado, para poder ajudar, porque o time é muito ruim. Então é um goleiro que vai trabalhar muito e precisa ter essa cancha. Precisa contratar zagueiro, precisa contratar lateral direito. A Ponte precisa ir ao mercado, volante, precisa ter um primeiro volante para poder ajudar o sistema defensivo, enfim. A Ponte não tem dinheiro, tem transfer ban, devendo o salário, mas se ela quiser ter alguma chance, ela vai ter que consertar o seu sistema defensivo, porque hoje ela não fez uma partida ruim, a postura foi diferente. Ela encarou uma equipe que está liderando a competição neste momento, mas com o sistema defensivo é muito frágil. 51 minutos do segundo tempo, faltando Começou. 3 para acabar. A informação, Fábio Scheibe. Começou em Bragança Paulista o duelo entre São Paulo e Atlético Paranaense. Lembrando que após Operário e Ponte Preta, você confere aqui na CBN, narração de Rodrigo Bittar, essa partida entre São Paulo e Atlético Paranaense pelo Brasileirão. E agora mais um cartão ali pro time da Ponte, acho que é pro Baianinho, né, Dri? É isso mesmo, camisa 26 da Ponte, Daniel Baianinho. Amarelado, agora ainda bate boca ali com o Bosquilha, e o Baianinho estava pendurado
não entra em campo na próxima partida com a camisa da Ponte. A Ponte que recebe o Atlético na terça-feira da semana que vem, dia 28, às 7h30 da noite. Entendi. Tava pendurado, né? 52 minutos do segundo tempo, Operário 3-2. Vai vencendo o time da Ponte Preta. Situação complicada na Macaca, vai para a 8ª derrota consecutiva. Pior sequência de derrotas da história da Ponte Preta desde 2001, na verdade, no século, né, atual. Desde 2001, a pior sequência da Ponte, 8 derrotas seguidas. E o pior início de um técnico na Ponte, né? Sei que o Zanardi, de repente, não é dos mais culpados, porque é uma situação já era muito complicada, mas entra para a história do clube como o pior início de um trabalho de um treinador. Em 7 jogos, 7 derrotas pro professor Zanardi. Pois não. E por outro lado, o Operário vai acumulando aí o 6º jogo de invencibilidade. E nessa sequência são 5 vitórias e 1 empate. Nos últimos 10 jogos, apenas 1 derrota. Momento brilhante, um dos melhores da história do Operário. Pois não, Fábio Scheibe. Acabou no Couto Pereira, vitória do líder Palmeiras na Série A, 3-1 para cima do Curitiba, 2 gols de Maurício, 1 gol de Ramon Sosso, Palmeiras voltando da Copa do Mundo na liderança, fazendo 3 pontos fora de casa. Pro campo de ataque, o time do Operário tentando o último ataque, vai acabar o jogo, o Operário vai vencer. Tentou ali a jogada individual, Maxwell foi desarmado pelo Júlio, ganhou um lateral, sai jogando ali com o Nicolas Araújo. Nicolas Araújo escapa da marcação, acaba sendo desarmado, a bola fica de graça ali pro time do Operário, mas a arbitragem marcou a falta. O jogo tá parado, falta marcada é a favor do time da Ponte, vai ser ali o último lance para Macaca. Vai levantar a bola, vai todo mundo agora lá pro campo de ataque. Último lance para Ponte, vai acabar o jogo. É tentar o empate ou então a vitória do Operário. Lá vem a Macaca e aí ao invés de levantar a bola na área, a Ponte saiu jogando, o árbitro aproveitou para apontar o centro do campo. Termina em Ponta Grossa. Operário. De virada, 3. Ponte Preta. 2 para Macaca. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Júlio Nascimento. Vem aí na sequência, São Paulo e Atlético Paranaense, agradecendo Gabriel Castro, Adriano Almeida e Fábio Scheibe, a repercussão da derrota da Ponte amanhã às 11 horas no CBN Esportes com todo o timaço da CBN Campinas. Rodrigo Bittar assume o comando do futebol CBN, tricolor em campo contra o Furacão. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. São Paulo, Atlético Paranaense. Rodrigo Bittar. Estranhou ali com o jogador do Atlético Paranaense. A bola sobra com a Arboleda no círculo central. Tentou